Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 95 Podcast. Eu me chamo Davidson Leopoldino e eu estou um pouco diferente, Diego. Dizem por aí que eu tenho uma cabeça grande, mas eu acho que dessa vez... É verdade. Dessa vez, realmente, eu estou com a cabeça um pouco maior. Estou com um topetão aqui, ó, bonitão aí, pra vocês verem. Ah, minha gente, hoje teremos um podcast muito legal. E vamos conversar com uma pessoa muito legal. Que trouxe essa cabeça aqui, eu fiz questão de colocar ela, porque eu achei ela muito da hora. E é muito difícil. Peraí. Não, tá bom, minha gente. Tá bom, tá bom. Cara, quem trabalha com isso aqui deve sofrer demais. Deve sofrer demais. Tem que ter uma boa remuneração. Tem que ter uma boa remuneração. Tem remuneração? Tem remuneração. Tem? Coisa boa. Meu Deus, tem que ganhar muito bem. Então, minha gente, hoje estamos aqui. Voltamos com a 95 de novo. Deixa eu me ajeitar, né? Ficar no padrão. E hoje vamos conversar com uma pessoa muito legal, uma pessoa que eu estava devendo uma conversa há muito tempo, já estava na nossa lista ali há muito tempo, mas tem um trabalho muito bacana. E se apresenta pra gente, Anderson. Fala um pouquinho sobre você e vamos embora. Deixa eu guardar isso aqui. Cuidado com o tio som. Cuidado com o tio som. Tira aqui no cantinho. Graças a paz, estou muito feliz de estar aqui. Amém, meu irmão. Tá, eu sou Anderson Augusto, também conhecido como Tio Som, né? E a gente vai falar sobre esse bonecão aí, esse bonitão aí. Eu sou músico, eu trabalho com música, musicoterapia, sou casado, tenho dois filhos, Anthony, de 6 meses, e Melissa, de 2 anos e meio. Sou casado com uma mulher incrível, a psicóloga Mitlene Kaline, e sou servo de Deus e procuro servir a Deus e a sociedade com os talentos que Ele tem colocado em minhas mãos. Amém, meu irmão, amém, que bênção, que bênção. Eu conheci o Anderson há uns 2 anos e meio atrás, quase uns 3 anos atrás, não foi? Não chega a 3 não, que minha filha já era nascida. Já era nascida, né? Uns 2 anos, acho. Tem, de 1 ano e meio a 2 anos. Uhum. Foi uma coincidência muito legal, né? A gente conheceu ali Foi junto com o Alexandre, né? Alexandre que fez uma ponte ali, a gente conheceu. Fidelis, exato. E assim, quando eu conversei logo aqui com o Anderson, ele falou um pouco do trabalho dele, pessoal. Cara, eu falei, não, isso aí é algo muito massa. É coisa assim que, de novo, né? Dentro daquilo que eu já vi, eu nunca vi um trabalho tão direcionado e tão intencional como o trabalho do Anderson, pessoal. Então, já digo pra vocês, tá? Fica aqui, o podcast vai ser muito legal. Se você é pai, se você é mãe, se você é tio, se você trabalha com criança, então, gente, fica aqui nesse podcast, porque eu acho que vai ter muita coisa legal que a gente vai conversar. Beleza, beleza, beleza? Deixa eu botar ele aqui. Eu gostei demais desse bonequinho aqui. Então, pessoal, eu vou deixar ele aqui na minha mão, que eu quero fazer um jabazinho com ele aqui, com esse topete tão bonito. Então, pessoal, ó, desde já, se você já é aquele cara 95 que tá com a gente em todos os momentos, já deixa aquele teu gostei bacana. Se é a tua primeira vez aqui, segura o gostei, tá? Segura o gostei porque você tem que ser honesto, você tem que ser sincero. Então assista esse podcast, se você gostar, junto com o tio Som aqui, né, você já dá aquele like, dá aquele gostei durante o podcast, beleza? Eu peço por gentileza que se você também tiver seu Instagram, que hoje eu estava conversando sobre isso, muitas pessoas têm Instagram, segue a gente aqui, tá? Nossas redes sociais está na descrição. Todas as 5 ou 4, são 4 ou 5? 4 redes sociais aqui do Anderson estão aqui na descrição também. Então vai lá, acessa e começa a seguir. Belezinha, pessoal? E outra coisa muito importante que eu já quero pedir agora também, e o tio Som também, né? Pessoal, é o seguinte, se você puder, tá, cooperar, vai ter um QR Code em algum lugar aqui da tela, não sei qual vai ser aqui das laterais, mas se você quiser cooperar com o Ministério da 95, nós somos um projeto completamente independente, tá? Não temos empresas, igrejas que financiam aqui esse trabalho, que financiam esse trabalho são vocês. Então, se você puder, vai ficar aparecendo um QR Code aqui na tela, você, por gentileza, se puder, coopera com a gente, que isso ajuda muito a gente tá mantendo aqui o nosso trabalho e apoia muito a gente, tá sempre melhorando a estrutura, mantendo, dando aqui uns salgadinhos aqui pra a gente se alimentar, beleza? Então, eu conto muito com vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá. Ai, Anderson. Meu caro, quando eu acessei lá um dos teus Instagram, né? Foi o Instagram lá do Tio Som. Eu vi esse belíssimo personagem aqui. Só uma pergunta aí. Esse aqui é tu, né? Foi inspirado em mim. Uhum. Foi inspirado em mim. O Tio Som, ele é um apelido que me deram quando eu comecei a trabalhar com crianças, né, na educação infantil. Uma criança, um tarde olhou pra mim e me chamou de Tio Som. Então eu gostei muito desse nome, acho que tem tudo a ver com o meu nome, que meu nome é Anderson. Né, e pela minha atividade com música. Então eu adotei esse nome, Tio Som, então vai ser Tio Som.
E aí, por muito tempo, as crianças me chamavam de Tio Som no meu trabalho. E aí, depois eu criei o personagem, né? E hoje dei vida a isso, né? Como é que chama? Personifiquei, Aham. né? Esse personagem tá aí, o Tio Som. Então, é pra ser parecido, né? Mas ficou mais Ah, bonito do que eu. apareceu, apareceu. Não, esse topetão aqui é muito agradável. Que massa, que massa. Então, Anderson, cara, fala pra gente aí então como foi essa tua relação com a música, quando ela começou, se foi algo lá da infância e como foi esse desenvolvimento até te chegar hoje aqui no Tio Som, em todos os trabalhos que tu tem. Então, eu venho de uma família musical. Meu pai e minha mãe. Meu pai é maestro de coral, já dirigiu muitos grupos de louvores na igreja. Minha mãe tocava clarinete quando solteira na orquestra do Templo Central da Assembleia de Deus, ali na Ah, Cruz Cabugá. Então, assim, a música sempre foi muito presente na minha casa, né? Eu sou filho de três, né? São três filhos lá em casa, três homens, eu sou o filho do meio. E assim, você cresci com o teclado, violão, flauta, então esses instrumentos sempre foram meus brinquedos, né? Meu pai incentivou muito a gente a estudar música, a aprender música. Meus irmãos também tocam. Mas, assim, quem buscou se profissionalizar, viver disso, né, dos três, sou eu, que foi o improvável, né? É engraçado que quando meu pai começou a estimular a gente a aprender um instrumento musical, como eu disse, sou o filho do meio, e meu irmão mais velho é só alguns meses mais velho do que eu. A gente nasceu no mesmo ano. nossa. Ele tem 10 meses na minha frente, né? Então a gente sempre teve uma idade muito próxima. Já o meu irmão caçula tem 3 anos de diferença. Uhum. Então, quando meu irmão mais velho começou a aprender, ele já demonstrou ali muita desenvoltura, né? Muita habilidade. E eu lembro que com 10 anos já estávamos tocando no conjunto musical da igreja, né? Da Assembleia de Deus. E meu irmão sempre performasse, uma performance muito boa, todo mundo elogiava muito ele. E eu era o sem talento da família, né? Depois, quando meu irmão mais novo começou a aprender também, na época de pré-adolescência, também já mostrou a desenvoltura, a percepção musical. E eu sempre tive muita dificuldade em aprender música, né? Sou muito desafinado, cantava mal, não tinha tanta paciência, porque eu sou muito hiperativo. Então, enquanto meu irmão ficava a tarde toda estudando o teclado, eu queria estar na rua, brincando, jogando Aham. bola, empinando pipa. Então, assim, eu demorei muito para desenvolver a habilidade musical. E meu pai, assim, ele não falava, mas eu percebia aquela frustração. Ah, meu filho não tem talento Ah, pra música, isso aqui não vai dar pra música, né? Mas teve uma virada de chave na minha infância ali, quando eu olhei assim, né? Eu via meu irmão desenvolvendo, ajudando meu pai no conjunto musical. Meu pai era dirigente do conjunto musical e meu irmão sempre ali ajudando ele nos ensaios. E eu digo, caramba, eu vou aprender isso aí, sabe? E se meu irmão consegue, eu consigo. Eu sempre competi muito com meu irmão. Acho que uhum. pela idade muito próxima, né? Eu digo, se ele faz, eu faço. Aí eu botei na cabeça, eu vou fazer. E aí foi quando eu parei, e meu irmão era teclado, então eu fiz, não vou ser teclado, eu vou pro violão. Aí peguei o violão, comecei a estudar o violão e comecei a desenvolver. O que eu não tinha de dom, de talento natural, eu tive de determinação, de esforço. Então eu comecei a estudar, me esforçar e não parei mais. Né? Eu lembro assim, quando eu vim despertar para a música, disse, eu quero aprender, eu devia ter uns 11 para 12 anos, Uhum. quando eu tomei essa decisão. Já tinha contato com a música desde sempre, né? Mas eu tomei a decisão assim, cara, eu vou aprender. Eu acho que eu tinha nessa faixa de 12 anos e não parei mais. Até hoje eu sou um estudante de música, né? Aí fui, claro, fui fazer a faculdade de música, né? Fiz a universidade, fiz meu curso de licenciatura, né? Me formei como professor de música, fiz diversos cursos e capacitações extracurriculares, complementares, fiz pós-graduação, enfim. Hoje eu trabalho sempre, na verdade, hoje não, eu sempre trabalhei com música, né? Uhum. Sempre foi minha fonte de renda. Enquanto que meus irmãos, super talentosos, né? Nenhum decidiu trabalhar com música, cada um foi para uma área diferente. Então o improvável, né? Sempre Caramba. fui eu. É impressionante os caminhos de Deus, né? Demais. O improvável era eu e hoje eu tô por aqui contando que nem sempre ah, as coisas óbvias acontecem, né? Uhum. Muitas vezes o que ninguém espera é o que acontece. E uma coisa assim, que eu aprendi nessa caminhada, né? É sobre a questão do dom. Eu sempre escuto muito dizer assim, pra tocar tem que ter dom, né? Eu dizia, não, tem que ter dom não, tem que ter decisão.
Porque eu nunca tive dom, esse chamado dom, né? Porque o que a pessoa chama de dom da música? É a pessoa que nasceu pra música. Ah, você nasceu pra cantar, você nasceu pra tocar, você tem. E realmente existe, né? A música ela é uma das sete inteligências. Existe a disposição natural. Só que muito mais forte do que o talento natural é o esforço, é a decisão. Eu costumo dizer que todo mundo pode aprender música, todo mundo pode ser músico. Basta decidir ser, basta querer, né, e fazer aquilo que é necessário. E assim, é uma lição que eu carrego como professor de música, né? Eu sempre trago isso. Você quer aprender música? Você precisa ter nascido com o dom, não. Basta você querer desenvolver essa inteligência. É como qualquer outra inteligência. Uhum. Não, que da hora, né? Assim, porque hoje a gente fala e a gente vê, né? As pessoas falam que é muito difícil você viver de música. A maioria das pessoas levam como hobby, leva realmente como um talento ali na igreja. Aí vem quando foi antes? Tu falou assim, poxa, eu vou querer viver de música. Ou nunca surgiu isso, tu falou, eu vou deixando aqui pra ver. Falou, eu quero viver de É música. bem interessante, sabe? Eu sempre fui muito empreendedor. Uhum. Vou começar por aqui. Quando eu era ainda criança, com 8, 9 anos de idade, eu já vendia no meu bairro e na minha escola. Eu vendia o quê? Meu pai trabalhava com cartões. Olha, quem é de 2000 pra cá não sabe o que é isso, não. Mas a galera que é de 1990 pra trás vai saber. Eu acho que não sabia. Olha isso! Cartão de aniversário, cartão de amizade, que se vendia muito em lojinhas de presente, artigos de presente. Existiam os cartões, cartão de Natal, cartão de aniversário, cartão de Dia das Mães, cartão de namorada, que hoje em dia é as mensagens, né, que a gente manda Aham. no Zap. Mas não existia, né, as redes sociais, então existiam os cartões. E meu pai era representante de uma empresa de cartões, ele andava no Pernambuco todo e fora, fornecendo isso para as lojas, né? Então lá em casa sobrava, às vezes, dos kits, que meu pai trazia das lojas, os cartões. Aí eu fazia o quê? Eu selecionava aqueles melhorzinhos que não estavam rasgado, né, amassado, botava numa caixinha, numa cestinha, e eu ia de casa em casa vendendo os Uhum. cartões, era a 15 centavos, a 25 centavos. Ah, E legal. assim, meu pai nunca me obrigou a isso não, tá? Mas eu gostava. Eu acho que gostava de me relacionar, né? Uhum. Acho que os vizinhos compravam mais porque era fofinho o menino Ajudar o ali, menino, né? ajudar o menino a comprar a pipoca dele ali. Mas não era algo que era necessário, mas eu gostava de fazer. E pegava ali o dinheirinho, levantava ali R$ 5, eu ficava super orgulhoso. Olha, hoje eu fiz R$ 5, sabe? E aí R$ 5 pra mim era muito dinheiro na época. E era, né? Dava pra Era. comprar muitos Aham. pipocas e confeitos com R$ 5. Então, assim, começar falando assim, que eu sempre tive esse negócio de ganhar dinheiro, de trabalhar, de fazer acontecer, né? Então, quando eu passei no IFPE, na época Cefet ainda, né, que é a Escola Cefete. Técnica de Pernambuco, né, eu ali quando eu tava saindo deixa eu lembrar, isso, entrando no ensino médio, eu fiz ali o concurso para o Cefet na época, passei, fui fazer o meu ensino médio na escola técnica junto com o curso técnico que era segurança no trabalho. Fiz segurança do trabalho, sou formado técnico em segurança do trabalho. Ah, E aí, quando eu passei no IFPE, eu encontrei uma dificuldade financeira de fazer o curso, que era pagar as passagens, lanche e a Xerox, né, do material escolar, que eu não podia comprar livro. Meu pai disse: tá bom, você passou, parabéns, eu só não consigo pagar as passagens. E aí eu disse, eu não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de estudar por conta disso. Então foi quando eu comecei a dar aulas de música. Aí eu contei essa história pra chegar aqui, né? Foi ah, quando eu comecei a ganhar dinheiro com música. Eu tinha ali por volta dos 14 anos de idade. E eu precisava pagar minhas passagens, precisava pagar meu lanche, tirar minha Xerox. Então, eu fiz um cartazinho. E na época eu tava aprendendo violão, tá? Eu tava aprendendo. Lembra que eu falei que eu comecei a aprender com 12 anos mais 12 ou menos? anos. Então, de 13 para 14 eu tava ainda me desenvolvendo musicalmente. Então, eu fiz um cartaz, aulas de música. Deixa eu lembrar, era R$ 15 a mensalidade. Caramba. Imprimi, tirei xerox, colei nos postes do meu bairro, ali em Totó. O bairro de Totó, em Recife. Totó, Coqueiral, aquela região ali onde eu morava. Então eu saí espalhando aqueles cartazes nos postes, né? Comprei uma cola bastão, ia lá e colava e pronto. E eu montei uma turma de violão para dar aula no terraço da casa dos meus pais. Isso, meus pais moravam no Alto da Bela Vista, né, numa escadaria. O acesso não era fácil. O bairro não Caraca. era um bairro amigável, né? Um pouco Aham. hostil por conta da criminalidade e tal. Mas assim, nada disso foi dificuldade pra mim. Eu comecei a anunciar, eu vou dar aula de violão. E a minha falou, tu vai dar aula de violão? Eu disse, como é que é isso? Eu falei, vou. Mas tu tá aprendendo ainda? Eu falei, pronto, o que eu aprendi eu ensino. E Não, muito aí massa meti a isso. cara, comprei uns banquinhos, comprei com o dinheiro de cartões que eu vendia e tal. Então comprei uns tamburetezinhos, desses banquinhos, um quadro branco, no terraço da casa do meu pai, era um terraço pequeno
devia ter 1,5 m por 2,5 m, pequenininho, então cabia ali no máximo 6 pessoas bem apertadinhas, tá? E, por incrível que pareça, Deus abençoou. E surgiu alunos, vinha alunos de outros bairros, pessoas Caramba. formadas, tinha professor de universidade, que ia lá em Sério? casa ter aula comigo, um garoto de 14 anos de idade, num morro, na escadaria. Tinha um sargento que ia lá ter aula comigo. Sabe, tinha um universitário que morava do outro lado, em Pacheco, que ele atravessava e vinha andando. Enfim, eu comecei a dar aula pra uma galera, assim, que tinha uma classe social melhor do que a minha, e não se importavam de estar ali, porque eles gostavam da aula. Então, desde já, eu já tinha uma desenvoltura para dar aula, uma forma de se comunicar, e eu lembro que eu comecei a dar aula ali ganhando R$ 15 por mês de cada um, né, para poder exatamente me bancar na escola. E quando chegava um assunto que eu ia avançando, e eu não sabia daquela aula, daquele assunto, porque eu realmente estava aprendendo. Uhum. Então eu dava aula à noite, aí de dia eu estudava, aprendia o assunto, eu dizia, pronto, eu vou ensinar acordes com sétima. Eu não sabia. Então eu passava a tarde estudando os acordes com sétima para a noite daquela aula. E aí eu fui aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando. Passei bom tempo dando essas aulas. Aí surgiu a oportunidade de dar aula domiciliar. Aí eu comecei a dar umas aulas domiciliares, né? Os pais que queriam que os filhos aprendessem, eu ia na casa, eu cobrava R$ 10, R$ 15. Não chegava a 20 não, era baratinho, assim, sabe? Não era a aula, era a mensalidade, sabe? Poxa. E assim, aí eu comecei, né? Foi assim que eu iniciei essa questão do ensino da música. Então, desde sempre, o meu trabalho foi música, foi dar aula de música. E aí eu fui me mantendo assim durante toda a formação técnica. E aí você me perguntou quando foi que eu decidi trabalhar com Uhum. música, né? Sim. Então, até então, não era uma profissão, era um quebra-galho para me manter na escola técnica. Me formei como um técnico de segurança do trabalho e a minha expectativa, o meu plano de vida era ser um técnico de segurança. Eu gostava do curso, eu me destaquei na minha turma. Então, a minha esperança era essa, era entrar na área industrial, ser um técnico de segurança. Me dediquei muito para aprender os termos, as NRs, hoje eu não lembro mais nada, sabe? Parece que foi outra vida isso. E aí, o que acontece? As portas não se abriram. As portas não se abriram. Nem o estágio eu consegui. Eu vi colegas meus de sala que nem tinham uma boa desenvoltura como aluno, conseguir estágios e entrar na área, e eu, caramba, cadê meus estágios? Eu ia lá no IF, procurava no quadro lá de vagas, Aham. falava com os professores e nada. Nesse, nesse, nessa finalização do meu curso técnico, eu fiz o vestibular, tá? Para federal. Na época não tinha a SISU, né? Não tinha esse Não tinha sistema de hoje, essa, o não. Enem, essa coisa. O Enem era nem obrigatório. Ah, É tanto que eu nunca fiz Enem. O Enem você fazia, se eu não me engano, 10% da nota do Enem valia na primeira, somava na prova da primeira fase da Federal. Na uhum. Federal, na época, era a primeira e segunda fase. Então eu não fiz Enem. Fui muito criticado por isso. Eu fui sempre aluno de escola pública, então não fiz Enem e já parti para fazer o vestibular da Universidade Federal. E eu lembro quando eu fui fazer o vestibular da universidade, eu precisava escolher lá, tinha duas opções de curso, primeira opção e segunda opção. Então, eu estava certo em fazer engenharia, porque eu estava finalizando o curso técnico de segurança do trabalho, e eu ia fazer engenharia para fazer uma pós-engenharia de segurança do trabalho, para, Uhum. enfim, galgar patente na área de segurança do trabalho. Só que eu gostava muito de música. Na época, eu já estava tocando na igreja, ajudando meu pai no conjunto musical. Era um lazer a música, e era mais do que lazer, era identidade, fazia parte da minha identidade por conta da minha herança familiar. Então eu coloquei ali como uma brincadeira, eu vou fazer música. Aí me inscrevi para música como primeira opção de curso e botei engenharia para segunda, porque eu Uhum. sabia que eu não ia passar. Eu nunca fiz conservatório, eu nunca tive um estudo formal de música, eu falei, eu não vou passar para música, mas eu vou lá testar, vou ver como é. Uhum. E aí eu lembro quando eu cheguei em casa com a declaração, né, de inscrição, minha mãe pegou assim e fez: Tu se inscreveu pra música, menino? Porque ninguém sabia, todo mundo estava preparado que ia fazer engenharia, né? E quando Engenharia. eu cheguei com a inscrição da faculdade, minha mãe tomou um susto. Que música? Como assim? Como é que você. Tu quer viver de música? Eu, como é que vai viver de música? Aí eu, não, mãe, não vou passar disso, Não não. vai passar fome, né? Eu fiz só pra ver como é lá a seleção, mas eu vou passar pra isso, não. A segunda opção é engenharia. Aí pronto. Antes de fazer a primeira fase, tinha o teste de aptidão para o curso de música. Você ia lá, fazer o teste de aptidão, provar que você sabia ler partitura, provar que você conhecia de música. E era um teste bem, sabe, tinha um nível bem apurado. E eu sabia que eu não ia passar nesse teste. Eu fiz, olha, na primeira eu já não passo. Eu não vou chegar nem a fazer a prova da primeira fase de música. Já nesse teste eu já não vou passar. E fui fazer.
E para minha surpresa, para surpresa da minha família, né, Deus me abençoou, eu fui aprovado no teste de aptidão. Que massa. Por incrível que pareça, eu consegui dar conta do que foi solicitado naquele teste. E aí eu voltei, poxa, passei no teste de aptidão, então agora o negócio ficou sério, eu posso de repente estudar música. Uhum. E aí eu fui fazendo assim, sabe, meio que aleatório tudo isso. Fiz a primeira fase, passei na primeira fase, fiz a segunda fase e fui aprovado no vestibular, de cara, de primeira, né? E assim, é uma conquista, porque na minha família, eu olho para trás, e todo mundo, todos os tios e primos, parte pai, parte mãe, ninguém tinha uma formação ainda de curso superior, e eu fui ali aprovado na Universidade Federal de Pernambuco, de cara, sem um pré-vestibular, sem um preparatório, na raça e na bênção do Senhor. E já era o Senhor mostrando ali os planos dele na O minha vida. caminho, né? Aí deixa eu voltar para o estágio de segurança do trabalho, né? Ah, Então, quando eu finalizei o curso técnico de segurança do trabalho, eu já estava aprovado na Universidade Federal. Eu saí de uma instituição para outra. Então, nada de eu conseguir uma vaga em segurança do trabalho. E eu tinha a minha declaração de matrícula na Universidade Federal para começar no segundo período, né? No meio do ano, que eu fui da uhum. segunda entrada. Então, eu tinha ali concluído o meu curso técnico e eu ia começar minha faculdade daqui a 6 meses e não estava conseguindo estágio. De repente, apareceu uma escola para eu dar aula no programa Mais Educação, que era o programa federal de aulas de música. Uma escola lá no Barro. Uma amiga da minha mãe trabalhava lá e disse: Ó, tem Uhum. uma vaga aqui para dar aula de música. Tem um menino que passou no vestibular de música, não foi? Ela me fez: Foi, mas vai começar só em setembro, uma coisa assim, agosto. Aí ela disse: Mas tem problema não. Já Se dá. ele já se matriculou, ele já consegue a vaga. Aí eu comecei a dar aula numa escola de música sem nem ter iniciado o meu curso de música na Universidade Federal. Cara, ele é É direcionamento mesmo. direcionamento, cara. Deus vai abrindo as portas. Eu sempre tive assim: se a porta abrir, eu entro. Eu Uhum. não sou de estar. Será? Será? Não. Se abrir, eu entro. Uhum. Sabe? Eu sempre fui muito assim. Então surgiu essa parada pra eu dar aula na escola e eu fui dar aula na escola. Mas com aquele pensamento: eu tenho que fazer meu estágio. Eu tenho que ir para a segurança do trabalho. Ainda não era uma realidade para mim trabalhar com música. Aham. Só que aí, dessa escola apareceu outra, que apareceu outra, e eu fui aumentando o meu know-how dentro da educação musical, e cada vez mais foi ficando distante a segurança do trabalho, e eu nunca fiz esse estágio, nem o diploma eu fui buscar. Poxa. Eu nem o diploma para botar na parede assim, eu tenho, sabe? Aham. Eu nem fui mais buscar. É, Fiz durante todo o meu curso de música na universidade, eu fiz o curso todo já trabalhando, eu era um dos poucos alunos, se não o único, que durante o curso também trabalhava. Então, para mim, era muito bom, porque eu tinha experiência em loco, e o professor estava falando lá, e eu dizia: isso funciona, isso realmente acontece, porque eu já estava atuando como professor. E aí fui aumentando. Teve época que eu trabalhava em mais de 5 escolas ao mesmo tempo. Caramba. Eu passava o dia trabalhando nas escolas e à noite era o meu curso na Universidade Federal. E foi assim que eu entrei na área de música, Que sem da nenhum hora. tipo de planejamento, sabe? Foi realmente um direcionamento de Deus na minha vida. Mas aqui eu quero deixar um testemunho que quando saiu o resultado final do vestibular, que eu vi que eu realmente estava aprovado, que eu ia ser um aluno da Universidade Federal do curso de música, eu lembro que eu recebi essa notícia, eu estava numa bicicleta, minha tia que ligou para mim e falou: Olha, eu vi teu nome e tu passou. Eu tava na bicicleta ali, passando aí pelo cemitério, Parque das Flores, eu tava vindo de Jardim de São Paulo para casa. E eu lembro como hoje, essa cena é muito forte na minha mente. Eu vinha pedalando e comecei a chorar de felicidade, né, de conquista, de realização. E eu disse assim a Deus: Deus, eu estou entrando na universidade para fazer música, para ser um músico melhor na igreja. É para te servir melhor como músico. Quando eu já era músico, eu já tocava no conjunto musical, né? Eu já era maestro do grupo de adolescentes. Então, assim, eu entendia que aquele trabalho que eu realizava na igreja precisava de uma capacitação técnica melhor. Então eu lembro como hoje, quando eu passei na faculdade, eu disse a Deus, naquela bicicleta, naquela oração, chorando de alegria: Senhor, eu estou fazendo esse curso, eu vou fazer esse curso de música para te servir melhor como músico da tua igreja, da tua casa, sabe? Para fazer melhor o que eu já faço para o teu reino. E eu não esqueço essa promessa. Então eu tento sempre direcionar tudo que eu faço para engrandecer o reino de Deus, de alguma forma, para engrandecer o Hum. reino de Deus. Amém, meu amém. Quando, cara, Foi assim que eu entrei na música. a gente olha assim, observa, cara, quando tem que ser, Deus ele direciona, ele abre as portas, ele dá o caminho, né?
Isso é muito massa, isso é muito massa. Em alguns momentos, até as pessoas que têm talvez um sonho, a gente até estava comentando, a gente tem um PG, né, pequeno grupo lá na nossa igreja, e ontem, né, para quem tá meio fora de hora aí, deixa eu ver, hoje aqui é dia 3, né, dia 2, tá no dia 2 de maio, a gente tava falando sobre isso, sobre a questão que muitas vezes a gente tem alguns propósitos, queria fazer segurança do trabalho, né, ficou insistindo ali e tal, Insistir. só que os nossos planos, algumas vezes, as nossas ideias não estão alinhadas com os planos de Deus, né? E é bem massa quando a gente começa a perceber, falar, meu Deus, esse é o caminho, esse aqui é o caminho, olha, as portas se abrindo, e você começa a entender que o seu plano está alinhado com o de Deus. Cara, então isso é maravilhoso, isso é muito massa. Então você aí que tem talvez um sonho de viver de música, trabalhar com a música, cara, ora, vê se é isso que Deus quer para você, que se vai acontecer, assim como aconteceu com antes, pode ser na Acontece. sua vida. Isso é massa. É interessante que essa questão da gente fazer um plano, né, mas Uhum, nem sempre é o que está no propósito de Deus. Que na época, eu não vou lembrar quem foi a pessoa que me deu esse conselho, que eu estava tentando fazer um estágio e já estava dando aula de música naquele período ali do meu uhum, ingresso na faculdade, e eu insistia muito, eu ia na universidade, no IFPE quase todos os dias, já que é do lado da Universidade Federal, então eu é, ia lá, catucava estágio para depois ir para a Universidade Federal assistir minha aula. E eu insisti, alguém, eu não lembro qual foi o pastor, qual foi o líder espiritual que me disse assim: por que você está querendo arrombar uma porta que está fechada, se Deus está com uma porta aberta aqui do teu lado? E eu fiquei pensando nisso, cara, por que eu estou insistindo nisso? Se Deus está com a porta reganhada, né? Um termo bem nordestino. A porta aqui de educação musical é reganhada para mim. Eu nunca precisei colocar um currículo numa escola para trabalhar. A escola que me convidou, eu nem comecei ainda a fazer a minha graduação, eu já tenho essa oportunidade. Ou seja, está reganhada a porta aqui. Deus dizendo, ó, olha que oportunidade grande eu tô te dando aqui. Por que não quer arrombar uma porta fechada, forçar uma entrada aqui, se tem uma porta aberta desse lado? Então, alguém me deu esse conselho na época e eu entendi e aceitei, sabe? E até então eu tenho aprendido muito isso. Eh, e quando eu vou tomar uma decisão hoje, eu sempre digo, Senhor, se for a tua vontade, abre as portas, que dê tudo certo. Mas, Senhor, se não é para mim isso aqui, que dê errado, coloca alguma coisa aí, uhum. atrapalha de alguma forma aí, que eu vou entender que não é para eu tomar essa decisão, sabe? E aí eu tenho feito isso em muitas coisas assim, na minha vida. A Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro do teu coração. Então, quando eu vou tomar uma decisão e eu não sinto paz naquilo, algumas coisas estão tudo alinhadas, não tá escuro o caminho, eu não entro. Agora, se eu vou fazer uma coisa, ainda que seja impossível, Uhum. mas eu sinto uma paz. Cara, eu sinto uma paz pra fazer isso aqui, ainda que seja impossível, eu entro, porque vai dar certo. E tem acontecido. Durante essa conversa eu vou contar algumas outras histórias de coisas grandes que Deus fez na minha vida, que era impossível, mas eu sentia aquela paz. Cara, eu vou entrar aqui. Amém, meu irmão, amém, amém. Assim, e nessa tua trajetória de música hoje, pelo que eu conheço do teu trabalho, tu trabalha com um nicho específico, né? É um nicho bem específico. Para quem ainda não conhece tanto o trabalho aqui do Anderson, o Anderson ele trabalha com músicas infantis, né? E dentre outras. Uhum. Cara, como foi que isso surgiu? Da onde veio? Você falou, eu vou trabalhar com música para criança. Como é que veio isso aí? Então, eu comecei a trabalhar com música, com educação musical infantil, Uhum, né? As minhas primeiras experiências em escola, como eu falei, com o programa Mais Educação, foi com adolescentes, foi ensino fundamental 2, tal, ensino fundamental 1 e 2. Então eu dava aula de violão, canto coral, e ia desenvolvendo ali com os adolescentes. Mas quando eu comecei a trabalhar realmente em carteira assinada, que eu já estava ali no terceiro período da faculdade, mais ou menos, surgiu uma escola particular para eu dar aula. Então ali eu comecei a trabalhar com educação infantil. Isso, maternal, infantil 1, infantil 2, infantil 3. Criancinhas de 1 ano até 5 anos de idade. Foi meu primeiro público em emprego realmente carteira assinada, né? uhum. Então foi daí onde surgiu o nome Tio Som. Ah. Então eu comecei a dar aula ali com a educação infantil e fui percebendo o desafio que era aquilo. E eu já esqueci qual foi a pergunta que tu me fizesse. Eu já entrei em Como outra foi que. Não, história. mas assim mesmo, como foi que tu entrou nessa questão de música para quê? Para Música para música criança, infantil? perfeito. Então, quando eu comecei a trabalhar com a musicalização infantil, eu senti a necessidade. Senti a necessidade e também foi meio que como consequência, porque eu sou uma pessoa muito criativa, eu já compunha música, eu já tinha o hábito de criar músicas. Então, durante essa atividade com as crianças pequenininhas ali, eu sentia necessidade de ter músicas temáticas. Por exemplo, eu Hum. estava trabalhando cores.
Aí, cara, eu preciso de uma música que diga pra mim vermelho, amarelo, azul, que me diga as cores. E muitas vezes eu não tinha nem tempo pra pesquisar se já existia a música. A internet não era tão acessível como hoje. Então muitas vezes eu precisava criar. E eu criava na hora, improvisava, e vinha ali, sei lá, a maçã é vermelho e o sol é amarelo. E eu ia criando com as crianças ali na sala de aula. E às vezes, nesse criar com as crianças, eu ia dizer, poxa, isso ficou bom. Não é que ficou bom? E aí eu comecei a gravar esse material no celular para não perder essas composições. Uhum. E aí eu fui acumulando, cara, foram quase 15 anos trabalhando em sala de aula com educação infantil. Então, durante esse percurso, eu fui criando muita música, música temática. Então, não era música assim, chamada de besterol infantil, né? Sei lá, Baby Shark, Ai, meu Deus. que fica só naquela linha, naquela linha. Então, eram músicas que tinham um objetivo educativo. Então, se eu queria trabalhar as partes do corpo, eu ia fazer uma música que falava das partes do corpo. Eu ia trabalhar ações graves e agudas, então eu ia uma música que explicasse isso. Então, eram músicas com o objetivo de ensinar alguma coisa para a criança. Aí eu fui compondo, fui guardando esse material. E sempre quando eu demonstrava isso pra alguém, olha essa música que eu fiz brincando com os meninos, dizendo, pô, tio Som, isso tá muito massa, cara, por que tu não publica isso? E as pessoas começaram a fazer eu acreditar, me iludiram de que era um material bom e que eu deveria realmente me profissionalizar nisso e publicar, né? E eu segurei. Gente, a primeira escola que eu trabalhei com arte assinada, essa primeira que eu falei, foi em 2011. Eu só vim publicar minha primeira canção em 2018. Então, assim, depois. eu tinha muita música guardada, mas eu não acreditava que as pessoas queriam ouvir aquilo. Então, só em 2018 que eu tive a coragem, que aí eu criei meu canal, coloquei o nome do canal lá do Tio Som, gravei uma música, a primeira música foi o Papai Papito, que foi uma música para o Dia dos Pais, e postei lá. Paguei uma pessoa fazer uma animação bem simples, mas bem simples mesmo. E por incrível que pareça, ainda hoje é uma das músicas mais assistidas no meu canal. Papai Papito. Papai Papito, papifada é o paizão. Aí eu quero dizer que eu te amo de montão. Então, cara, essa música eu cantei muito com as crianças. Apresentei no Dia dos Pais por vários anos com várias crianças em várias escolas. E foi assim que eu comecei a compor e publicar músicas infantis. Agora respondi a pergunta. Respondeu muito bem. Não, que da hora. Mais uma vez, né, pô? Naturalmente, né? Você vai vendo ali o direcionamento que te levou para. São consequências, né, de um trabalho bem feito. Que legal. Acho que tudo que a gente faz bem feito dá frutos. Acho não, né? É um fato, né? Toda árvore, né, plantada junto a águas correntes, né, dá seu fruto no tempo certo. Então, tudo que você faz bem feito, todo trabalho que você desenvolve com excelência, você busca dar o seu melhor, vai dar fruto. Agora, basta a gente saber o que fazer com esse fruto, né? Eu posso deixar esse fruto amadurecer, cair e apodrecer, ou então posso pegar esse fruto e fazer uma polpa e vender. Posso pegar esse fruto, fazer uma receita, posso fazer esse fruto plantar com a semente de várias outras árvores. Ou seja, o que é que você vai fazer com aquilo que você está produzindo? Essa é a grande pergunta. O que fazer com o que a gente está produzindo? E é daí que vem a diferença do empreendedor, né? Você, poxa, eu tenho um fruto aqui, o que é que eu vou fazer com isso? Eu não posso deixar isso amadurecer, apodrecer e morrer. Eu preciso fazer uma coisa com isso. É verdade, é como a parábola dos talentos, né, de Jesus, né, de você realmente... Talentos ali voltados realmente a dinheiro, né? Teve o servo que conseguiu multiplicar o dinheiro, teve o servo que só enterrou lá, enterrou, e, pô, não dá. Então é sobre como a gente cuida dos recursos que nós temos. Né? Não, isso é muito legal, isso é muito legal. E parabéns, que trabalho. Obrigado, Deus nos abençoa, cara, Deus nos abençoa, Deus nos dá talentos, Deus nos dá oportunidades. E basta a gente saber ser um bom mordomo daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Sabe? E assim, eu tenho conseguido produzir muita coisa até hoje, mas eu sei que ainda é muito pouco. Muito pouco. Deus tem me dado recursos que eu posso fazer muito além, e eu quero fazer muito além. Amém, amém, amém. Agora, uma coisa que eu tenho uma dúvida, a gente tava até tu falou sobre a questão dessas músicas repeteco, né? O besterol infantil. Cara, eu particularmente, quem me conhece de maneira mais pessoal sabe que eu não tenho paciência para música infantil. Não a tua música infantil, tá? Mas essa música infantil que, sei lá, e fica pão de queijo, aí repete, aí bota uma vez, aí repete de novo a música. Não, porque a criança fica tranquila quando escuta isso. Só que, novamente, eu nunca estudei a fundo a área, mas eu não sei. O que essas músicas, esses besterol, ele faz com a cabeça da criança? Tu sabe
Qual o efeito e qual a diferença dessa música besterol pra música que tu faz? Tá. Eu vou falar. O Rick tá gravando, né? Tá gravando, mas eu vou falar, tá? Eu costumo dizer que tem alguns compositores que acham que as canções são idiotas. E aí fazem músicas assim, os besteróis, músicas que não tem uma mensagem, que não ensina, que é repetitiva, que, como eu falei, idiotiza a criança. Parece que a criança é um ser inferior, que não tem competência para pensar, para raciocinar, para evoluir, né? E ela vai ficar naquilo ali, naquela mesmice. Então você até citou já algumas músicas, ainda bem foi você que falou no filme. Fui eu, tá? Tá, por que eles fazem isso, né? Primeiro por achar que a criança não é capaz. Então eu vou diminuir a minha arte ao máximo, vou fazer uma coisa bem básica, bem pequena, tecnicamente, porque a criança não tem capacidade de absorver algo melhor. E eu sou totalmente contrário a isso. As minhas músicas, elas têm letra, tá? E muita letra. E às vezes eu até tento reduzir um pouco para facilitar o aprendizado da mensagem, mas eu digo, poxa, eu tenho a mensagem e tenho a letra. Eu vou colocar na balança e tentar buscar um equilíbrio para que eu consiga transmitir a mensagem com menos letra possível. Então, a música, ela tem um poder, né, de ficar na cabeça da pessoa. Você escuta a música e ela pode ficar, ela tem essa potência, esse poder de ficar na sua cabeça ali ecoando. Então o pessoal faz aquela musiquinha com 2, 3 palavras repetitivas o tempo todo, coloca um ritmo bem acelerado e expõe isso para a criança. Criança é esponja, absorve tudo. Tudo. O que você colocar para criança, ela vai absorver. Se você colocar uma música de qualidade, ela vai absorver. E se você colocar uma música péssima, ela vai absorver do mesmo jeito. Só que o sistema, quando faz essas músicas besterol, eles colocam como se a criança só absorvesse esse tipo de música. E claro, se você vai apresentar isso aqui para criança, ela vai entender que a música é aquilo ali. E vai realmente consumir aquilo. E fica na cabeça da criança. Agora, uma coisa muito forte que eu observo nos dias de hoje é a questão do recurso visual. Na minha época, eu ouvia música. Mas as crianças de hoje não ouvem, assistem música. Então a música, hoje, ela vem acompanhada do recurso visual, do clipe. Então eles colocam uma letra chula, tá? Eu ia falar outra coisa, mas uma letra chula, tá? Coloca um ritmo bem batidão para poder acelerar o fisiológico, e quando a gente for falar de musicoterapia, eu vou falar sobre esse poder da música, essa influência da música no organismo. Então coloca um ritmo bem acelerado, e aí uma letra bem pequena para a criança repetir aquilo com mais facilidade, e aí investe na imagem. Então são takes rápidos, 2 segundos, aí já troca de imagem, cores muito vivas, muito fortes, né? Então o que acontece? Isso aqui é uma sessão de hipnose. Aí você vai, minha criança adora assistir aquele canal. Ela fica assim, ó. Ela está hipnotizada. Não é que ela está admirando, até porque ela nem tem ainda os recursos técnicos para fazer uma análise técnica, artística daquilo. Ela está hipnotizada. É um mantra. Repete, 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 repete. Muita luz, muita cena, muito rápido, muito rápido. E aquela música, aquele ritmo que vai acelerar o batimento cardíaco. E o nível de dopamina que você vai ter ali é altíssimo. Então acabou, ela vai chorar. Porque quando tira aquilo, o mundo é sem cor, lento, sem ritmo, então ela quer voltar para aquilo. Por isso que a criança adora o canal. Não é que ela adora o canal, é que ela está hipnotizada por aquele canal. E é isso. E aí o mercado da música infantil se apoia nisso, em idiotizar as crianças, né? E hipnotizá-las. E aí eles vendem, os canais crescem muito. Claro, né? Porque a criança vai ficar dependente daquilo, vai querer assistir, não vai querer assistir. Com certeza. Trazindo, vai ser a pergunta mais besta que eu já fiz nesse podcast. Não existe. Vamos lá, isso faz mal pra caramba, né? Muito, muito. A ciência já mostra que essa exposição, né, de telas com crianças, elas têm atrapalhado muito o desenvolvimento do aprendizado, né? As habilidades da criança, elas ficam muito prejudicadas. E a gente vai ter aí a apraxia de fala, né? São crianças que vão ter dificuldade na comunicação. A gente vai ter aí o TDAH, crianças hiperativas, desatentas, sabe? Existe também algumas pesquisas que mostram relação com o autismo,
tá? Não vou dizer que é a causa do autismo, porque eu não tenho base científica, mas existe relação, tá? Crianças que são expostas a telas e aí acabam ali tendo também casos de autismo, e entre outros transtornos do desenvolvimento, tá? São transtornos neurológicos que atrapalham o desenvolvimento da criança, a capacidade de aprendizagem. Então a criança não vai andar, não vai falar, não vai conseguir acompanhar os colegas academicamente na escola, né? Não é algo determinante, mas aumenta muito a probabilidade da criança ter transtornos de desenvolvimento. A exposição a telas. Porque o nível de estímulo que a criança tem ali não é natural. Não é natural. Então, o organismo ele sente isso e ele vai demonstrar através de patologias. Caramba, então o preconceito que eu tinha agora se tornou um conceito formado, tá? Pois Cara, é. eu assim, eu entendo, não sei se dá pra gente. Eu entendo que, pelo que tu falou, existe um mercado que quer lucrar, que quer ganhar Claro, dinheiro, claro. tá? E existe do outro lado ali, talvez um pai que esteja muito atarefado, queira fazer muita coisa e quer prender a criança ali de alguma Quer forma, né? se livrar da criança. É, meu Deus do céu, é isso mesmo. Então, assim, você une ali o abre aspas muito grande, o útil ao agradável, e nisso nós É. temos talvez uma criança aí que cresça com Une problemas, o né? inútil com o agradável. Meu Deus! Infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito acelerada. Uhum. Os pais hoje terceirizam muito a educação dos filhos, né? Então, quando os pais estão em casa com essas crianças, quando essas crianças não estão no integral, que até as escolas agora são integrais, É. então, quando os pais estão em casa com a criança, eles não querem sentar, brincar, conversar, dar atenção. Então, as crianças acabam sendo um incômodo. Papai, papai, mamãe, mamãe, mamãe. Então, ó, liga a televisão aí e bota esse menino na televisão. Porque ele gosta, assim, não é que ele gosta, é porque ele fica hipnotizado. Ele fica ali preso nas telas, dando paz aos pais. Infelizmente, isso aí eu não tô falando novidade, Aham. não, isso aí é fato. É fato. Então, assim, a tendência é que ao longo do tempo a gente vai tendo uma sociedade cada vez mais doente, né? Por assim Sim, dizer. sim. Hoje, o nível a quantidade de crianças com transtorno de desenvolvimento é gigante. A quantidade de crianças com TDAH e com autismo, nossa, muito, muito. Eu que venho do ensino, né, do trabalho dentro de escola, quando eu comecei a dar aula como professor, eu não tinha criança autista na minha sala. TDAH, criança com laudo TDAH, não tinha, não tinha. Então eu vi isso acontecer, eu vi essa crescente. De repente surgia uma criança com autismo na sala. Mas hoje você vai em uma sala de aula, metade das crianças tem algum laudo. É Nossa. impressionante. Uma sala hoje com 20 crianças tem uns 3 autistas, tem uns 10 com TDAH. É impressionante, é impressionante. Caramba, isso é muito forte. E aí eu acho que a gente pode entrar agora num tema que é legal. Tu é musicoterapeuta, né? Perfeito. Musicoterapeuta. Eu nunca tinha ouvido esse termo, tá? Talvez seja a minha bolha mental ali, que ela é Muita gente muito, não conhece a ela é musicoterapia. muito resumida. Mas o que um musicoterapeuta faz e como ele age, né? Que eu acho que tu deve agir muitas vezes em contraponto a todos esses exemplos negativos que a gente trouxe agora, não é isso? Então, a musicoterapia é uma ciência que trata as pessoas, né, que vai trazer benefícios de desenvolvimento, de bem-estar, de saúde, através da relação desse indivíduo com a música em sessões terapêuticas. É uma terapia, musicoterapia, é uma terapia que se desenvolve através da relação com a música. Então, o musicoterapeuta é um profissional que tem formação, graduação ou pós-graduação. No meu caso, foi uma pós-graduação, tá? Existe o conselho, o registro, tem a UBAN, que é a União Brasileira de Musicoterapeuta. Então, tem todo um aparato, tá, profissional. Já somos uma profissão classificada no CBO, né, Código Brasileiro de Ocupações. Houve a regulamentação da profissão em abril do ano passado. Então, é uma profissão séria, tá? Validada, é uma prática científica, então é uma ciência, e a gente atua no desenvolvimento, no bem-estar e na saúde através das vivências musicais. Se difere da educação musical, porque na educação musical o objetivo é ensinar, enquanto na musicoterapia o objetivo é desenvolver, gerar bem-estar e saúde. A musicoterapia ela está presente em hospitais, está presente em escolas, está presente em clínicas, está presente em ambientes, como é que chama?
empresariais, tá? Empresas, e que é a musicoterapia. Eita, não é comercial. Terapia, musicoterapia clínica, musicoterapia hospitalar, musicoterapia escolar e musicoterapia. Ah, fugiu o termo, que é exatamente essa que é que funciona dentro de empresas. Tem um Uhum. termo para Corporativa. corporativa, algo do tipo, agora eu Aham. esqueci esse nome. Mas, enfim, a musicoterapia é isso, é essa ciência que ajuda no desenvolvimento, a saúde e o bem-estar. Muito bem. A minha atuação dentro da musicoterapia é com crianças autistas, tá? Eu trabalho com Ah, crianças neurotípicas. É meu campo de atuação. Então, eu trabalho em clínicas multidisciplinares, atendendo crianças autistas. Através da musicoterapia, a gente consegue ajudar essas crianças a desenvolver a linguagem, a melhorar a concentração, o foco, as relações sociais, né? A gente consegue trabalhar essa socialização da criança. A gente ajuda na regulação emocional. Então, crianças que antigamente tinham muita crise, né, de explosão emocional, a gente consegue hoje atenuar isso com a música. A gente consegue desenvolver questões cognitivas, de raciocínio lógico, de resolução de problemas, pareamento, memória, enfim. A gente consegue também trabalhar a questão motora, crianças que têm ali alguma deficiência, alguma necessidade motora, a gente consegue através da música. A música ela estimula o nosso corpo, né? é. Todo mundo que escuta a música ele se mexe de alguma forma. Então, a gente consegue trabalhar ali movimentos bem específicos de braço, de pernas, de giro, para desenvolver a motricidade da criança, tudo através da relação com a música. Não é aula de música, é musicoterapia, é bem diferente. Uhum. Então, assim, na musicoterapia, um exemplo, a criança não vai estar com o violão tocando. Vai ser tu usando a música para ensinar ou desenvolver ela de alguma coisa? Tem a musicoterapia passiva e ativa, tá? Ah, A musicoterapia passiva, também chamada de receptiva, eu toco para o paciente, mas também tem a abordagem ativa, onde o paciente é que explora o recurso musical. E quando eu coloquei explora, não coloquei toca, hum, porque a gente entende que tocar violão é saber colocar as notas, né? Então eu uhum, estou usando o termo explorar. Então, em muitas vezes, nas sessões, a criança explora o instrumento, pega o violão, pega o teclado, pega o pandeirinho, ela vai explorar os sons, ela vai tocar os instrumentos, ela vai ali. E também ela pode até aprender, tá? Como ah, consequência desse contato com a música. Eu tenho pacientes que hoje tocam músicas no teclado que eu ensinei. Mas não foi o meu objetivo ensinar a desenvolver ali um músico, não. uhum, Mas como a criança ali, ela tinha habilidades, competências necessárias, ela já tinha, né? E ela tinha o interesse de aprender uma melodia. Aí eu falei, ó, isso aqui é um dó, isso aqui é um ré, você pode fazer aqui, fazer ali. E a criança foi desenvolvendo como consequência dessa experiência, dessa intimidade com a uhum. música, com os recursos musicais. Mas não é o objetivo ensinar a tocar um instrumento. Pode virar pode ser um Aham. resultado consequente disso. Não, da hora. Antes, tu conseguiria trazer algum exemplo aqui, sei lá, com música ou algo que traz esse desenvolvimento para essas crianças? Eu posso fazer a história de algum caso, né? Por Pode, exemplo, pode. Aham. teve uma criança que eu atendi, ela tinha 6 anos de idade, mais ou menos. Faz alguns anos isso. E ela tinha um problema sensorial, uma criança autista, e autista geralmente apresentam problemas sensoriais, e ela não aceitava a camisa. Olha só que coisa. A mãe vestia a camisa da criança só durante o translado. Quando você chegava no local do destino, ela tirava a camisa, não aceitava. Então ela tirava a camisa em shopping, ela tirava a camisa dentro da igreja, no meio do casamento, na escola. Ela não aceitava ficar, Nossa. incomodava ela, questão sensorial. E aí eu recebi essa criança no meu consultório. E eu, caramba, como que eu preciso ajudar essa criança? Acho que chegava na minha sala, ela tirava a camisa. Então eu peguei ali o instrumento, não vou lembrar agora exatamente as músicas que eu utilizei, mas comecei a cantar músicas que trabalhavam com o corpo. Por exemplo, cabeça, ombro, joelho e pé. Um exemplo. Uhum. Joelho e pé. E aí eu ia cantando a música, a criança ia se aproximando, eu fui me conectando com ela ali com a música e tal. E depois eu passei não só a cantar, mas a tocar no corpo da criança. Então eu ia lá, tocava na cabeça, no ombro, no pé. E eu ia colocando outras costas, costa, braço, barriga. Aí eu fui criando musiquinhas ali que trabalhavam parte do corpo. E tocando, e tocando, e tocando, para ela sentir esse contato. E ela foi aceitando, porque a música era esse meio para acessar Aham. a criança. Ela foi aceitando esse toque. Depois eu peguei a camisa dela, da própria criança que ela tinha jogado no chão, e comecei com a camisa, a fazer com essa camisa, a passar nas partes do corpo. Cabeça, ombro, joelho e pé, e não sei o que. Fui ao mercado comprar.
café, veio a formiguinha e subiu no meu pé, ia lá e passava no pé, e subia na minha barriga, e subia nas minhas costas, e eu ia passando a camisa no corpo dessa criança, e ela ia rindo, e ela ia gostando, ia virar uma brincadeira, e eu comecei só com a música, depois comecei a passar a minha mão, depois comecei a passar a roupa, né, a peça, o tecido, aí daqui a pouco eu, pluf, pichei a criança. E continuei a música. E ela vestida. E eu continuei a música. E eu ia brincando com ela, ia brincando com ela, eu peguei o pandeirinho, passei o pandeirinho na parte do corpo dela e não sei o quê. E ela com a camisa. E ela nem se incomodou mais, porque a música era muito mais forte do que a sensação que a camisa trazia. E eu finalizei a sessão, a criança vestida. E aí, quando eu passei para o próximo terapeuta, né, que a criança sai de uma terapia para outra, quando a criança chegou, que olhou para mim e falou: Fulano tá ali. Oh, segue o baile. Não fala não, leva a criança. E a criança sai ali com a camisa e até hoje a criança aceita. Eu não vou dizer que ela tá com a camisa até hoje porque ela trocou de camisa. Mas até hoje a criança aceita hoje a camisa, foi um problema solucionado, tá? E a família ficou muito feliz, né? Claro, eu não posso levar o mérito sozinho, porque é uma clínica multidisciplinar, né? Todos os terapeutas trabalham em conjunto, de forma interdisciplinar. Mas ali com essa atividade eu consegui vestir a camisa Uhum. e a criança aceitou a partir dessa vivência musical. Então vê que a música foi o meio para vencer uma barreira sensorial que a criança tinha. Não, que Isso é um dá. dos exemplos Uhum. que eu posso trazer de benefícios que eu consegui através da musicoterapia. Que da hora antes. Então, assim, pelo que eu tô notando, então, cara, cada caso é um caso mega específico, Mega né? específico, com certeza. Nenhum autista é igual a outro. Nenhum autista. Existe o espectro do autismo, né? Então, cada criança ela vai ter características muito peculiares. E a gente vai, como profissional da área, estudar todas essas patologias, todas essas necessidades, né, nuances, para poder intervir e ajudar essas crianças. Uma coisa bem interessante da musicoterapia na área da linguagem. Grande maioria dos autistas não falam, tem um déficit na comunicação verbal. Por quê? Porque a região do cérebro que decodifica, que processa a linguagem falada, geralmente no autismo ela é afetada, tá? Uhum. Só que a parte do cérebro que decodifica a linguagem musical é diferente, é outra área do cérebro, Hum. tá? E essa, na maioria das vezes, está preservada no autismo. Então, o que acontece? O cérebro, a parte do cérebro que processa, que é responsável pela comunicação, pela linguagem falada, está ali é, 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 afetada pelo autismo, tá? Só que a parte do cérebro que processa, decodifica a linguagem musical tá ok, tá preservada. Então, a gente tem aqui uma porta aberta, uma janela aberta de comunicação através da música. Então, acontece muito de eu receber crianças que não dão um bom dia, não falam o nome dela, não se comunicam, mas cantam. Olha que Quando eu coisa. paro com a criança, eu começo a puxar uma musiquinha, borboletinha, tá na cozinha, a criança canta a música todinha. Mas essa criança não falava, mas canta, porque a linguagem musical, ela é processada de forma diferente do que a linguagem falada. E aí a gente tem uma porta de acesso, um caminho. Se a criança consegue articular palavras cantadas, é uma ponte para a gente desenvolver esse processamento neural da linguagem falada. E a partir de canções, eu vou estimular a criança a falar. E aí eu transito da linguagem cantada para a linguagem falada. E aí a musicoterapia é uma potente ferramenta para desenvolver a comunicação verbal de crianças autistas. Eu tenho diversos episódios e exemplos de crianças que não se comunicavam verbalmente e depois de meses de sessões de musicoterapia já davam bom dia, já diziam não, já diziam quero, não quero. Muito bom. Não, cara, isso é muito bom, isso é muito bom. Pronto, é um campo que eu nunca tinha imaginado, assim, sempre a gente fala de autismo, a gente pensa, no meu caso, a gente, de novo, minha bolha mental aqui. É realmente uma terapia, umas práticas daquela, podemos dizer assim, abre aspas, muito grande, novamente, comum, né, de uma conversa, não, mas você pode utilizar a música ali como uma ferramenta para poder desenvolver. Isso é muito legal, cara, isso é muito legal. É, tu falou que era uma clínica onde existiam diversos locais diferentes, assim, né? Terapias. Diversas terapias diferentes. Já, cara, não sei se tu pode, claro, não sei se tu vai lembrar assim rápido, mas teve um caso muito desafiador, que tu falou que isso aqui tá muito difícil de desenvolver, sei lá, e que demorou muito tempo, um desafio grande que tu passou? Certo. Como eu falei, a criança autista, ela. É, nenhuma criança é igual a outra. Sim.
Tem algo chamado autismo leve, né, que é aquela criança que tem poucas áreas de desenvolvimento afetadas, né? Uhum. Ela consegue se comunicar, ela consegue se relacionar. Já tem outras tá, tá muito dentro daquele espectro ali, várias áreas do desenvolvimento está prejudicadas, né? Então, essas, elas são mais desafiadoras. Então, a gente tem Uhum. crianças, por exemplo, que não fala, agride, tem muita crise sensorial, tem atraso cognitivo, né? A deficiência intelectual. Então, muita estereotipia e ecolalia, então são crianças que têm um quadro mais grave. Essas crianças são mais desafiadoras, né? Uhum. Então, assim, tem uma criança, por exemplo, que me vem à mente, que ela era aquele paciente que nenhum terapeuta queria. Que ele Uhum. chegava na clínica, quando ele chegava, a gente sabia que ele já chegava gritando. "Ah!", não falava. Nessa clínica que eu trabalhava, as paredes divisórias eram de gesso, e ele corria e bah! Bah! Se jogava nas paredes, a gente ouvia. Falei, eita, fulano hoje tá destruindo tudo, sabe? Criança, assim, com muita necessidade, sabe? Com muitas áreas de desenvolvimento prejudicadas por conta do autismo. E aí, quando eu comecei a atender essa criança, quando eu fiquei sabendo, ó, ela entrou na tua agenda, vê se tu vai atender fulano. Aí todo mundo, ui, tu vai atender fulano, vê se prepara pra apanhar dele na sala. Aí eu disse, não, não vai não, não vai acontecer isso não. E aí a primeira estratégia que eu usei foi nivelar a minha energia e a energia dessa criança. O que eu quero dizer com isso? Hum. Ela chegava na sala, super agitada. Eu era mais agitado que ela. Quando ela gritava, eu gritava mais alto. Ele tava assim, vou falar o nome dessa criança porque. Não, não, eu vou criar um nome, tá? Chamar de Totó, que é o bairro onde eu cresci. Tá. Vou chamar de Totó. Quando o Totó entrava na sala, e ele chegava. Aí eu já. Boa tarde, Totó! E aí pegava o Totó, botava no braço, e eu ia com muita energia pra chegar no nível dele. Ele vinha com muita energia. Porque você tem que entender que ali não é a maldade, não é que a criança ela é má, ela quer bater, ela quer se jogar na parede. Não, ela não consegue ali manobrar, equilibrar as emoções. Então, tem coisa que está incomodando ela vai gritar, ela vai bater. Tem coisa que está agradando ela vai gritar, ela vai bater. Tem coisa que está deixando ela muito alegre, ela vai gritar, ela vai bater. Ela não sabe reagir ao que ela está sentindo. Muitas vezes é isso. Então, quando ela vinha com aquela energia, aí eu vinha, boa tarde, tudo bom? Totó! E eu pegava ele no braço, ele era meio gordinho, e eu pegava e eu levantava ele, e balançava assim, para mostrar assim, ó, eu tenho força, Uhum. eu tenho energia. E aí foi o primeiro passo, a primeira estratégia. Eu nivelei a minha energia dessa criança. Porque a grande maioria dos profissionais que trabalham em clínica são mulheres, psicólogas, psicopedagogas. E aí, geralmente, eu percebia lá nessa clínica que muitas tinham medo dele. E aí não conseguiam dominar a sessão. E aí, quando ele entrou na minha sala, eu confrontei com essa energia, com essa positividade. Vamos lá, vamos brincar, e a gente vai cantar muito, e vai ser muito legal. E ele já ficava assim, olhando pra mim assim, eu, tipo, aqui é diferente. Aham. Entendeu? Foi muito legal isso. E aí eu comecei a trabalhar, eu ia com essa energia, e eu tentava diminuir, desacelerar junto com ele. Então eu começava com músicas bem empolgantes, pula, pula, pipoquinha, pula, pula, eu pegava na mão dele, vamos pular, vamos gastar essa energia, vamos gastar essa energia. Aí depois eu colocava a música mais a menos, outra mais a menos, até chegar no Furilize de Beethoven. E daqui a pouco essa criança estava comigo sentada, ouvindo a música no piano, e ela deitava no meu colo, e ela ficava de boa. Eu nunca fui agredido por essa criança, ela nunca se jogou na parede, ela nunca quebrou meus instrumentos. E todo mundo dizia, cara, Totó na musicoterapia é outra criança. E era impressionante, porque a música eu fiz com que essa criança entendesse que a música ajudava a desacelerar ele. E aí eu trouxe essa mãe para a sessão, eu expliquei à mãe dessa criança que ela podia utilizar a música para desacelerar essa criança em casa também. E a mãe trazia
depoimento de, ó, tio Som, que massa, tio Som. Depois que eu comecei a colocar a música, ele tá dormindo mais calmo, ele tá dormindo por mais tempo. Quando eu vou comer, eu coloco a música lá que você me indicou e ele consegue sentar, se acalmar e fazer a refeição. Então, assim, foi muito legal esse caso, sabe, desse Totó, esse nome que eu tô trazendo aqui, Aham. porque eu criei essa estratégia, eu conseguia ajudar essa criança a equilibrar, né, a lidar com manejar essas emoções. Muito, muito feliz com isso. Nossa, Porque que da hora. nem todo dia a gente tem essas alegrias, sabe? Aham. A vida de um terapeuta, né, que trabalha com criança autista, é assim, a gente vive 10 dias de sufoco e um dia de felicidade, nesse sentido, de que quando a gente vem ter um resultado, muitas vezes depois de muitos perrengues, se a gente consegue um resultado ali, pô, a gente comemora muito esses resultados. Caraca, não, deve ser difícil mesmo ali. É desafiador. Demais, demais. Anderson, tu chega na música terapia também a utilizar alguma canção tua? Bastante. Aham. Bastante. Eu tenho. A grande maioria das músicas que eu compus foi na minha época de professor. Né? Hoje em dia eu não estou mais em sala de aula, eu estou mais em clínica, né? Mais musicoterapia. Então, ainda como professor, eu tenho muitas músicas que eu fiz que trabalhavam com o corpo. Então, eu tenho músicas que desenvolvem a motricidade. Então, eu trago muito isso para as sessões hoje. Eu tenho música, por exemplo, a minha música chamada Uma Dança Divertida. Direita, esquerda, pra frente, pra trás. Roda, gira, rodopia, mas o seu lugar não sai. Joga as mãozinhas pra cima e bata a palma. Então são músicas que dão comandos à criança, comandos de ir pra direita e pra esquerda, de girar, de pular, de levantar a mão, de bater palma. E aí eu vou trazendo essas músicas na sessão, por exemplo, para estimular esse movimento, essa motricidade da criança, esses comandos, seguir comandos, entender o comando. Isso é um dos exemplos de músicas que eu tenho que eu consigo trabalhar em sessão. Ah, que massa, que massa. Isso é bom, tá vendo? Tio Som, gente, tio Som é legal. Agora deixa eu só trazer uma coisa bacana, já que a gente falou sobre aqui as tuas músicas. Em casa as pessoas podem ouvir as tuas músicas também, né, Anderson? Podem e devem. É pra mim que eu olho, né? Falei mesmo. Agora. Você que está assistindo aqui esse podcast, procure no YouTube. Agora não, tá terminando de assistir o podcast. Tio Som. Tio Som. Você vai encontrar lá o boneco do Tio Som. Cadê o boneco do Tio Som? O personagem. Aqui. Pronto. Você vai encontrar o boneco do Tio Som. São músicas educativas, tem louvores também, tá? É um projeto também de louvor, um projeto cristão. Então, se inscreve no canal, assiste as músicas do Tio Som. Eu tenho certeza que você vai ver que o conteúdo é saudável, é educativo e vai ser bênção aí para tuas crianças. Ou se você não tiver filho, você pode usar na sala de aula com teus alunos, no departamento infantil da tua igreja, no teu ministério infantil. Dá uma olhadinha lá no material do Tio Som, que você pode assistir esses clipes e também nos streams, né? Spotify, Deezer, iTunes, todas as plataformas de áudio e vídeo você encontra as músicas do Tio Som. É isso aí, pessoal. Menos pão de queijo, mais tio Som, tá? Já vamos falar aqui. Ai, meu Deus, que coisa legal. Porque eu lembro quando eu era menor, eu e o Diego, né, a gente ouvia muita coisa que manhã colocava pra gente ouvir, né? E tinha as músicas da Xuxa, que era o que mais a gente ouvia, Cabeça, Ombro, Joelho, Pé, Disco da Xuxa. Tem umas músicas boas dela, né? Tem umas coisas legais. A gente ouvia também. Tem um CDzinho, né, do Ronald McDonald, né? O palhaço lá que a galera diz que é do Cramunhão, né? Tal, coisa toda. Mas hoje, assim, Anderson, tirando. Anderson sabe que é massa, tio, o som é bacana. Existe no mercado, assim, músicas que são boas. Muitas. Da hora. Muitas. É porque, assim, a música ruim consegue ir mais longe. Né? Meu A Deus. música ruim, ela consegue alcançar a massa, né? Mas a gente tem, por exemplo, Palavra Cantada. Palavra Cantada é um grupo musical que é pioneiro no Brasil e ele é referência para muitos grupos, inclusive para mim, né? Que é o Paulo e a Sandra. Cara, Palavra Cantada tem muita música boa. Eu vou tirar muita. Palavra Cantada só tem música boa. Nossa. É impressionante. São muito lindas as canções de Palavra Cantada. E como eu falei, tá no mercado já. Cara, eu acho que Palavra Cantada tem mais de 25 anos no mercado da música. Né? Na época da TV Cultura, na época da minha época de criança da TV Cultura, tocava muito Palavra Cantada. Por exemplo, que tem na sopa do nenê?
Já ouviu essa? Não. Que é que tem na... Esse menino não teve infância. Vou ver. Cara, essa música é linda, é a palavra cantada, Uhum. entre outras, tem bastante músicas. Tem uma que passava... Então você já assistia a TV Cultura nessa época de criança? Pô, Vamos lá, qual a tua idade, eu Davidson? tenho 27. Ah, meu Deus do céu. Eu sou da TV Globinho, tá? Achei TV Ah, Globinho. já da geração da TV Globinho. Ah. Na minha época de criança eu via muito uma que é da lata. Como é? Nunca viu isso? Não. Ah, isso aqui eu vi isso com palavra cantada, aquela música. Gente, tô ficando impaciente, tenho a fome é persistente, fome frio, come quente, come o que vier pela frente. Come Isso a língua é semelhante. com E essa música eu tocava tocava na TV Cultura e eu ficava alucinado com aquilo, né, de bater e fui aprender e, cara, a palavra cantada tem muita influência na minha música hoje. Uhum. Aí, falando de outros grupos musicais de muita qualidade, tem o grupo Tri. Você que tá em casa, vai anotando aí para o teu filho assistir. Grupo Tri, tem o Badulac, tem o Tiqueque, tudo grupo de muita qualidade, muita qualidade. A gente pode lixar também o Hélio Zindisk, eu não sei pronunciar muito meu nome dele, é o canal Ziz, Ziz, canal Ziz. Cara, o Hélio é o compositor de Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Essa ele sabe. Lava. Cara, é dizer, sabe? Ele compunha para o Cachalo Rá-Tim-Bum, para o X-Tudo, pro Cocoricó. Cocoricó, aquela música da abertura é dizer. Como é? Que legal. Como é? Rock, passando, tá na hora do Cocoricó, tá na hora da turma do Júlio, o Júlio na gaita, bicharada no vocal, fazendo rock rural, Cocoricó. Existem muitas músicas, sabe, famosíssimas, que tocavam nos canais da TV Cultura, e de comerciais, por exemplo, aquele comercial da Johnson, do cabelo roladinho, cacheadinho, chua gostoso pra chuchu. É dizer, cara. E cara tem canções assim infantis. O cara é bom, então. Cara, que atravessaram gerações. Então, ZZIS, procura esse canal também, muito bom. Então a gente tem canais hoje de qualidade, mas que infelizmente não alcançam a grande massa, porque não vão nessa linha, sabe, de músicas que idiotizam a criança, de estratégias que hipnotizam visualmente. Não, são músicas realmente culturais, de arte. E a pessoa senta pra fazer, cara, eu vou fazer uma arte aqui, sabe? Aquela primazia. Pra entregar, eu tô entregando o meu melhor. Eu não tô pensando que eu vou vender pra 1 milhão de pessoas. Eu só tô entregando aqui o meu melhor. Se uma criança gostar, eu tô satisfeito. Sabe? E assim, as minhas músicas, elas nascem nesse contexto. Quando eu componho, não componho, eu vou compor isso aqui pra rede social, não. Eu componho pra uma criança específica. Essa música fica pra fulano. Fulano gostou. Mas aí eu vou pensar se eu vou publicar ou não. É assim que surgem as músicas, tá? Não posso esquecer. Barbatuques não é um grupo infantil, mas é um grupo que tem um trabalho também para criança. Barbatuques é um grupo brasileiro que trabalha com sons do corpo. E me influenciou muito na minha carreira, até hoje como músico. E eles tocam batucando no corpo, eles não usam instrumentos musicais. E é fantástico. Tem um álbum chamado Tumpá, que é do Barbatuques, que você vai ver, é um negócio sensacional que os caras fazem. Muito bom. Então, pelo que tá falando aí, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Não, gente, na internet tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Só que o ruim faz muito mais barulho, né? Parece muito mais. Mais comercial, né? Desses grupos que tu citou, tem algum desses que tu citou que é cristão, que cria a música cristã ali pra ensinar e tal? Desses que eu citei, nenhum dele é especificamente cristão, tá? Mas tem algum cristão bom ali, que é bacana, legal? Cara, eu posso falar do Três Palavrinhas. Três Palavrinhas é um canal gigante, não é? Mas que eu acho muito legal porque ele resgatou muitas canções tradicionais, né? Trouxe cantigas da minha infância e para a geração de hoje. Então, eu acho que é um canal muito relevante que faz um trabalho muito bonito, muito sério. Três Palavrinhas. 3 palavrinhas só, né? Eu aprendi de cor. Deus é amor. Não, é legal porque eu acho que é uma coisa tão simples assim, mas a criança já pega desde pequena ali, né? Entendendo que Deus é amor e tal. Não, legal. A música, ela faz parte da infância. Toda criança lida bem com a música. Toda criança gosta de música, né? A música, ela
está presente na rotina das crianças. Então, se a gente entende isso, né, a gente entende, a gente vai lá e consegue atuar, influenciar e ajudar a criança através disso, algo que já está na vida dela, no cotidiano daqui, é a Uhum. música. Isso em todos os âmbitos, escola, em casa, na igreja. Uhum. Não, eu puxava para um assunto agora, mas tu falou isso aí, me veio uma coisa aqui na mente, que eu não sei não, eu acredito, tá, pessoal? Eu acredito que é um problema e você já deve ter vivenciado e visto isso já em algum local. Eu fui em um determinado circo, tá? Recentemente, eu fui num circo recentemente, e uma coisa lá me chamou muita atenção, mas muita atenção de verdade. É, crianças que hoje não estão mais cantando músicas de criança, mas estão cantando músicas de adulto e músicas com teor absurdo, assim, Erotizado, né? erotizado, de você ver uma criança cantando falar. Na minha mente, né? Eu vou ficar, pô, essa criança ela sabe o que ela tá cantando aqui, ela sabe o que, é que ela tá fazendo, ela sabe que ela tá dançando, né? Que hoje você tem essa costuma de dança e tal. Antes, o cara. Qual o problema que isso leva de uma criança cantar uma música erotizada e tá tão adaptada com isso no cotidiano dela? Caramba. É, tudo que eu falei é muito óbvio, mas na sociedade de hoje é necessário falar o óbvio, Pois é. não é? Criança deve consumir conteúdos de criança, né? E aí o que se coloca hoje é as crianças para dançar esses brega funk, esses funk carioca, essas músicas sertanejas bem escrachadas, mesmo que falam de relações sexuais explícitas, né, que diminuem a mulher, colocam a mulher como objeto, toda essa temática aqui não é novidade para ninguém. E aí coloca as crianças para ouvir isso, e a criança vai consumir, porque lembra que a criança é esponja? Colocou, a criança não vai filtrar, não. A criança vai absorver. Né? E aí os adultos acham bonito e filmam lá a criança fazendo aquelas danças Não, erotizadas. sorrido, hein? Isso é fato, né? Isso é realidade. Aí a pergunta é: que mal isso faz? Vamos lá. Primeiro, a erotização. Isso é, para começar, um crime. O ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa lá claro que é crime você expor uma criança a um conteúdo inapropriado, conteúdo sexual, um conteúdo para adulto. Então, quando eu coloco a criança fazer um movimento, né, de sexo contra a criança, se apertando, fazendo aquelas danças lá tão chulas, tão baixas, está sendo cometido um crime ali, tá? E esse crime, ele é passar no pano nisso aí, mas é um crime, cara. E aí a criança, ela vai entender como natural aquilo, tá? Ela vai entender que aquilo ali faz parte e não vai mais diferenciar o que é de adulto porque é de criança, né? Então tá tudo ali misturado. Então a gente vai ter aí crianças grávidas, né? Crianças irresponsáveis. A gente vai ter transmissão de doenças sexuais ainda na infância, o que é É um absurdo, absurdo. que é um absurdo. Então, os pais que deviam estar ali na posição de preservar a criança, cuidar, proteger, isolar a criança desses males, né? Se na vida adulta ela quiser entrar por esse caminho, é o direito dela. Mas quanto a pais proteger, preservar essa infância, não. Os pais hoje estão investindo, incentivando essas crianças a consumirem esse tipo de conteúdo, né? Gerando aí uma sociedade doente, promíscua, irresponsável, enfim, é uma pena. E mais do que isso, tá? Essa, esse consumo de música ruim, de música depravada pelas crianças, isso vai resultar numa produção artística futura pior do que a que temos hoje. Porque quem são os produtores culturais do amanhã? As crianças de hoje. Se essas crianças de hoje não têm acesso a uma arte tecnicamente bem feita, a um conteúdo bem feito, elas vão produzir o que lá na frente? Elas vão produzir igual ou pior do que o que elas estão consumindo hoje. Então, a produção artística, cultural do futuro depende do que a gente expõe às nossas crianças hoje. Então, se eu exponho uma criança hoje a uma música de qualidade, e quando eu falo música de qualidade, eu tô falando de ouvir Beethoven, Mozart, não é só isso não, isso é bom, mas é ouvir músicas sadias, educativas, músicas que têm uma
um leque de timbres, de instrumento, de ritmo, de cultura, de mensagem. Sabe, se eu não fomento isso na minha criança de hoje, eu não vou poder esperar uma produção artística boa amanhã. Não tem como. E a gente já vê isso nos dias de hoje. Por que nos dias de hoje temos tanta música ruim? Porque essas crianças, porque esses produtores musicais de hoje, eles foram essas crianças da geração anterior que já ouviram música ruim, sabe? Já foram expostas, incentivadas a isso. Então é um ciclo, né? Então, assim, eu vou contra essa correnteza, né? Tanto na minha produção artística hoje, eu entrego para as crianças uma música de qualidade, quanto também com os meus alunos, com as crianças que eu tenho contato. Eu vou incentivando isso, ó, conhecer os instrumentos musicais, conhecer os timbres, conhecer os diferentes ritmos, conhecer a cultura. A gente vive num estado tão rico, Nossa, é verdade. cultural, sabe? E aí limita aquele mesmo ritmo, aquela mesma batida, aquela mesma coisa. Então, assim, eu faço a minha parte. Eu sei que as crianças que eu consigo alcançar, elas vão ter uma opção. Se elas fizerem lá na manhã uma produção artística inferior, é uma decisão delas, porque elas tiveram essa opção. Eu só queria que as crianças tivessem essa opção, só isso. E a grande maioria das crianças não tem essa opção. Caramba, isso gera muito problema. Eu lembro sobre essa questão da criança ser esponja, né? E vai passando na mente tudo aquilo que a gente eu ouvia, né, quando eu era menor. Meus pais me deram uma ótima educação, graças a Deus. Sou uma pessoa de bem, um cidadão. Mas, assim, o meu pai, ele ouvia muito, eh, o Conde e a Banda Sobrega. Cara, eu ouvia muito. Cara, eu tenho decorado todas as músicas até hoje. Eu acho que se tocar aqui, eu vou saber contar do começo ao fim. Aí fica esse alerta para os pais, né? Muitas vezes, não, o pai talvez, né? Diz, não, tô ouvindo pra mim. Cara, mas se a criança tá ouvindo do lado ali, eu tenho certeza que ela também tá Absorvendo. absorvendo tudo aquilo. Então, se realmente você não tiver esse cuidado, acredito que pode gerar um É uma grande problema. questão de responsabilidade. Os pais são responsáveis, né, pelo que a criança está aprendendo. E aí, como eu falei na nossa conversa anterior, Uhum. as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Arrasta. Então, muitas vezes os pais fazem, menino, faça isso, menino, estude, menino, procure ser uma pessoa do bem, mas ele não faz, ele faz exatamente o oposto. A criança vai fazer o quê? Vai tender a imitá-lo. Não é determinante, né? Né? 2 com 2 é 1 mais 1 é 2, não. Vão ter aquelas que vão conseguir furar a bolha, mas a grande maioria vai repetir o que tá vendo os pais fazendo. Fato, caramba. Acho que a gente pode entrar agora em uma temática. Estamos no mês de maio, né? E o mês de maio ele tem uma temática que é bem difícil de ser tratada, mas que bom que ela vem sendo falada, pelo menos para que a gente consiga fazer algo, né? Que é o Maio Laranja. Mais laranja. E eu observei nas tuas redes sociais que tu faz um movimento, né? Tu coloca algumas coisas falando sobre a questão do abuso ali de crianças, de adolescentes, e como o teu som ele consegue cooperar com esse movimento. Vamos lá. O Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização, né, e combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Tema muito importante, muito urgente, mas que é escanteado, que é menosprezado pelo debate público, né, pelas políticas públicas. Então, eu me engajo muito nessa temática e eu tenho hoje duas músicas, né, nesse tema. No meu canal tem a música Corre Pra Contar, que foi a primeira música que eu fiz infantil, trabalhando esse tema, né, da consciência, da proteção ao abuso sexual. E tem a música Toque do Sim e Toque do Não. Foi a segunda canção que eu fiz, ensinando a Uhum. criança a se proteger ali do toque do mal, né, do abuso. Então, assim, é algo muito importante. Nós vivemos num país que está em quinto no ranking dos países com maior índice de abuso infantil, tá? O quinto. De Oh, 2020 para 2022, a gente saiu do 27º lugar para o quinto, tá? Então, assim, é algo caraca. crescente no Brasil, né? De vez em quando a gente vê manchetes de abuso, o padrasto que abusou do filho, o professor que abusou da menina na sala. Sempre existe casos nas manchetes, mas se comenta naquela semana, depois já se esquece, né? E a gente não vê ali um movimento forte da sociedade para erradicar, né, e tirar o Brasil desse ranking. Então, a quantidade de crianças abusadas hoje no Brasil é absurda. Em cada 5 ocorrências de abuso sexual registradas hoje, 4 são com criança e adolescente. Vou repetir. A cada 5 denúncias, 4 são de crianças e adolescentes.
a denúncias de abuso sexual, enfim, abuso sexual, violência sexual, tá? Então, é muito forte isso, é muito alto esse índice. Nós temos 120 e poucos. Deixa eu dar essa informação exata. Isso são dados todos de 2022, tá? Então, assim, esses números já devem estar maiores, eu acho, Uhum. tá? Então, são cento e. Deixa eu pegar aqui. Quero ser a quantidade de casos por dia. E sem falar da subnotificação, né? A grande maioria não chega nem a denunciar. A grande maioria tem vergonha, o filho foi violentado, fica com vergonha de falar. Então, existe uma subnotificação muito grande aqui. 124 denúncias são dados de pesquisas, tá? Tá aqui. No Brasil, aponta que a cada 24 horas existem 124 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso em 2022. 124 por dia. É muito, é muito, tá? Pega isso aí e divide por 24 horas, né? Quantas, Pelo quantas, amor de quantos Deus. por hora? Deixa eu fazer esse cálculo. A gente tá falando de mais de 10 casos por hora. Por hora. É muito. Estamos conversando aqui há mais de uma hora. Aham. Nesse tempo, estamos conversando, mais de 10 crianças foram violentadas e isso foi denunciado. Eu tô falando de denúncias feitas, Denúncia. fora os que não foram. Vamos colocar aí que um terço realmente chega a denunciar, vai lá fazer um boletim de ocorrência. Vamos dizer que um terço. Então, a gente está falando de muitas crianças sendo violentadas todos os dias no Brasil. Então, é algo muito sério. O mês de maio é o mês dessa campanha, Maio Laranja. Dia 18 de maio é o dia D, né? O dia da Uhum. culminância disso. Então, é algo que assim me choca, é um assunto que me intriga. Eu, como um profissional da infância, a gente tem o dever de proteger, de garantir os direitos dessa criança. Então, é algo que me dói muito, machuca muito, é um assunto que muito delicado. A grande parte da sociedade não quer nem falar sobre abuso Não, sexual. sente Quando a muito gente fala de um estupro de incomodado. uma criança, já dá um embrulho no estômago, ninguém quer nem ouvir falar sobre isso, mas é necessário. Há um tempo atrás, temos a ministra Damares, né, que trouxe algumas informações sobre casos lá da Ilha do Marajó, e naquela época se falou muita coisa, tal, muitos ataques a ela, mas pouco foi feito sobre investigação. O que foi feito de investigação? Qual CPI abriu-se? Além de investigar quem estava falando, né? Porque quem estava falando levou um cacete que só. Mas o assunto em si, o assunto que ela trouxe, a temática, o que foi feito sobre isso? Foi feito alguma pesquisa, algum CPI? Foi feita alguma ação lá em Marajó? A mídia bateu em cima? Não, não. Então, assim, espiritualmente falando, né? Sabemos as trevas que existem por trás disso, né? O sistema é tenebroso, maligno que existe para manter esse tráfico de criança, né? Manter esse abuso, essa violência sexual. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E a gente, como luz, como cristãos, precisamos enfrentar, precisamos combater. Então, assim, o que está no meu recurso, ao meu alcance, eu estou buscando fazer, né? Como eu trabalho com música, então eu tenho aí 2 canções já publicadas, Corre Pra Contar e Toque do Sim, Toque do Não. Posso tocar um trechinho para vocês conhecerem? Pode, por favor, já ia pedir, inclusive. Porque eu acho não, tenho certeza que compor algo relacionado a isso para uma criança deve ter sido um desafio absurdo ali, Anderson. Porque eu já ouvi, tá? As canções e nossa, assim, as palavras são muito bem escolhidas, sabe? E mesmo assim eu ainda fico, meu Deus do céu, caramba, não era nem pra gente precisar disso, né? Não era nem pra gente precisar de uma criança ter consciência de entender ali realmente do que pode estar acontecendo com ela. Então vamos lá, vamos ouvir. Não era nem para ser necessário se falar sobre isso, É, né? Se exatamente. vivêssemos em uma sociedade saudável, não era necessário a gente estar falando sobre esse tipo de assunto com as crianças, mas infelizmente se faz necessário. E não falar é muito prejudicial, sabe? Não falar sobre esse assunto eu vou botar é quase tão prejudicial quanto o abuso em si, porque eu não estou ajudando essa criança a se proteger. Então eu tô errando, tô falhando. Então, como a música é um meio
de comunicação, consigo trazer uma mensagem. Então a música eu vi como uma ferramenta para falar sobre isso. Muita gente me criticou. Cara, tá fazendo uma música falando sobre Olha. abuso sexual. Eu falei, vou, cara. Vou. E eu vou botar um ritmo bem legal, um ritmo bem animado. E aí, gente, pô, tu fez um clipe falando sobre abuso rindo. Eu falei, claro, claro. Eu quero trazer essa criança, eu quero me comunicar com ela. E a gente não vai se comunicar com a criança chorando, a gente vai se comunicar com a criança rindo. A criança aprende como? Brincando. Então eu vou fazer com que isso aqui seja uma brincadeira. E que nessa brincadeira eu fale, ó, não deixa ninguém tocar em você. Olha, denuncie se alguém tocar em você. Diz que sim. Corra e conte para um adulto, sabe? E eu falo isso cantando, brincando e rindo. Tem gente que não entendeu, mas é assim que eu faço. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Eu vou cantar um trecho de uma música que é o Toque do Sim, Toque do Não. Uma música que eu compus com Laila Medrado, né? Tia Laila. Ela é lá de Parauapebas. Carauapebas. Eu não sei se talvez eu pronuncie essa palavra. Eu não sei. Fica no interior do Pará. Tá? Ela é uma ativista também da causa. E aí compomos essa música juntos. Deixa eu cantar ao menos um trecho para vocês. Assim, ó. Criança esperta já sabe muito bem, há um toque do mal e um toque do bem. Criança esperta já sabe muito bem, há um toque do mal e um toque do bem. Se alguém quiser tocar no seu corpinho e você não confiar, então não permita, diga não. Sua mãozinha, sua boca ou qualquer outra parte, se alguém for tocar e você não gostar, então diga não. Não, 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 não. E a gente vai ensinando pra criança que ela legal. tem o poder do não. Se alguém for tocar e você não confiar e você não gostar, diga não. Essa música em específico, o Toque do Sim, Toque do Não, ela é uma das músicas, ela é a música mais acessada no meu canal hoje. São mais de 200 mil acessos, tá? Tem duas versões dela. A versão original, que eu fiz assim mais com poucos recursos, e tem uma versão mais recente, eu acho que foi ano passado que eu postei, que já é animação, Essa aqui eu já vi. tem os bonecos animados. E juntas, elas têm mais de 500 mil de visualizações. Graças a Deus, eu fico muito feliz de estar alcançando as pessoas. E tem uma parte dessa música que a gente, quando estava compondo, eu e tia Laila, a gente fez assim, vamos falar das partes íntimas, vamos colocar o nome dos órgãos. Então a música fala de pênis, a música fala de vulva, sabe? E eu achei isso aqui é muito importante, porque isso aqui é educação sexual. Muita gente acha que a educação sexual é estimular o sexo, a relação sexual. E não é. Educação sexual tem a ver com conhecer o próprio corpo, em saber cuidar e proteger do próprio corpo. Isso é educação sexual. Então, nessa música, tem a parte que eu falo assim, ó. Aqui na verdade é um rap que fala assim: o meu corpo é um tesouro que você, o seu corpo é um tesouro que você tem que cuidar. Aí fala: seu bumbum, sua vulva e também os seus peitinhos são lugares que ninguém pode te fazer carinho. Então, olha a ousadia dessa música, eu trago e digo: ó, seu bumbum, sua vulva e os seus peitinhos são lugares que ninguém pode fazer carinho. E aí, quando eu trouxe isso na música, pessoas criticaram: cara, vai fazer música infantil falando vulva. Eu digo: vou. Pô, eu posso falar cabeça, posso falar ombro, joelho, pé, posso falar sobrancelha, cotovelo, clavícula, eu poso falar tanta coisa, quando eu posso falar vulva? Porque é parte do corpo da criança. E ela precisa aprender, conhecer e saber que tem que ser protegido. No outro trecho, fala assim: garotos ouçam bem, prestem muita atenção. Seu bumbum e seu pênis devem ter sua proteção. Vou te passar real. Se liga, meu irmão. Se alguém fizer carinho, você deve dizer não. E eu coloco carinho porque o abusador diz que é um carinho. O abusador deixa eu fazer um carinho, então é o termo que ele usa. E aí a gente trouxe isso nessa canção, tá? E tem lá na animação a ilustração disso, claro, com muito respeito, com muita ética, muito bom senso, mas por incrível que pareça, hoje eu não consigo ouvir essa música em qualquer plataforma. Teve plataforma que cortou essa música, que entendeu que essa música era inapropriada para crianças. Vê que interessante. Por exemplo, naquela lista de músicas que tem no Instagram, quando a gente vai escolher a música no Instagram, Sim. você não acha essa música. Ela tá no Spotify, ela tá no YouTube, ela tá no Deezer, os principais estão. Mas naquela lista lá do Instagram, ela foi cortada.
Vê que coisa, né? Então, assim, Cara, tanta música, tanto funk aí, que fala de coisas assim, tão absurdas e não é censurado. Essa música teve plataforma que censurou. O Instagram é uma delas. Triste, né? caraca, é muito Triste. triste e é muito desafiador isso, Anderson. Cara, parabéns pela ousadia que é de postar. Isso é muito importante, minha gente. Isso é muito importante. Mais uma vez, como tu falou, ainda bem que as pessoas, a grande maioria delas absorveram de maneira Sim, positiva, sim, sim. tá? Mas é algo muito difícil. Não, novamente, é algo que determina ali uma ousadia muito grande, sabe? Para poder postar. E graças a Deus que não é só eu que faço. Sabe? Hoje em Uhum. dia existe um movimento, existe um grupo de artistas que estão entrando nessa causa. Hoje você vai pesquisar músicas infantis sobre abuso sexual, você vai encontrar já uma boa relação de músicas. Antigamente não tinha. Quando eu comecei a produzir, não tinham tantas músicas, eram 3 ou 4. Hoje em dia a gente vai ter aí dezenas de músicas falando sobre isso. Tem várias, muito legais, músicas muito bacanas mesmo, trazendo esse tema, né? Essa questão do toque, semáforo do toque, o Disque 100. Existem muitas músicas educando as crianças a prevenir e se defender do abuso sexual. Então hoje eu compartilho essas duas canções, Toque do Sim, Toque do Não e o Corre Pra Contar. Duas músicas já disponíveis lá no canal do Tio Som. Uhum. Não, legal, legal. Parabéns de verdade pela iniciativa. Inclusive, eu posso ter interpretado ali um ambiente errado, mas eu vi que. Eu não sei se foi essa música, eu posso, novamente, minha cabeça tá confundindo, mas eu vi. Essa música, eu não sei se foi tu trazendo. Eu vi lá no teu Instagram se era dentro da igreja ou se era em algum outro ambiente onde tu tava cantando essa música lá para as crianças. Isso foi na igreja ou foi um outro ambiente e eu interpretei que fosse uma igreja? Então, hoje, eu ainda não consegui, até hoje, não consegui ainda cantar isso numa igreja, tá? Uhum. Eu tenho enfrentado realmente uma barreira para entrar com esse tipo de conteúdo em alguns ambientes, escola, igreja. Já a tia Laila, né, que também compôs essa música comigo, Uhum. ela, assim, lá na cidade dela, ela consegue, ela faz palestras dentro de igreja, formações dentro de igrejas, de conscientização com as crianças, né? Eu, pessoalmente, infelizmente, ainda não tive uma abertura para trazer esse tipo de conteúdo para trabalhar com o Ministério Infantil, para conscientizar a igreja. A igreja que eu faço parte é uma igreja ainda muito fechada para alguns temas, e um deles, né, é esse. O que é uma pena, porque a igreja ela tem um papel social muito importante. Muito. Né? A igreja ela é muito significativa na formação das crianças. A formação de fé, a formação de caráter, a formação musical. A igreja já é um grande estimulador da música. Mas, infelizmente, hoje, a grande parte das igrejas ainda não se vê como um espaço de formação da educação sexual. Acho que as igrejas deveriam levantar mais essa bandeira, sabe? Entrar nessa causa e dizer assim, esse espaço aqui também é um espaço para a gente ensinar as crianças a se defenderem. A criança vai ter voz, vai poder denunciar. Então, existe muito esse tabu. Não só a igreja, como escola. Eu É, trabalhei 10 anos numa escola e quando eu compus essas músicas, eu já era funcionário dessa escola e eu nunca tive um espaço nessa escola para trabalhar essas músicas. E todo ano eu chegava na coordenação, fiz, coordenadora, vamos fazer uma campanha, vamos trabalhar isso aí. Eu chamo as crianças na quadra, eu trago a música, eu canto, a gente fala sobre isso. Não, não, tio Som, não, vamos falar sobre isso não. Olha, isso aí vai dar problema, os pais e não sei o que. Não sei o que. Então é um medo de trazer esse assunto à tona, um medo de falar sobre as partes sexuais, um medo é educação sexual, gente. Não é estimular a erotização, não. Muito pior. Isso a gente vê. O que a ah, gente vê na internet hoje, de escolas que colocam essas músicas erotizadas para as crianças, tem um bocado de escola que faz isso. Né? Mas a educação sexual, infelizmente, ainda tem muitas portas fechadas. uhum. Infelizmente. E tem aquele famoso ditado popular, né? Que o que o cara não aprende em casa, aprende na rua, né? Então, necessariamente a criança ela vai ser exposta a isso. E tem uma frase que ela é bem emblemática e bem comum, mas que ela serve para ser aplicada nisso, é que para o mal prosperar, basta que os bons cruzem os Cruzam os braços e não braços. façam nada. Então, assim, eu entendo o receio, tá? Eu entendo, talvez até o excesso do cuidado de não querer expor a criança a isso. Mas, novamente, se ela não for ensinada de maneira correta, como se defender aquilo que é certo ou errado, Alguém vai ensinar o alguém vai errado. ensinar o errado para ela. Verdade. Verdade. É assim, e é tudo uma falta de coragem, mas que está aliada a uma falta de conhecimento. De não entender, de não conhecer do assunto, sabe? Uhum. Mas, poxa, são instituições, escolas e igrejas. São instituições de formação.
Então eles precisam estar abertos para tudo isso. Tia Lara tem conseguido fazer muito trabalho nesse sentido lá na cidade dela, no estado dela. Eu tenho buscado falar nas minhas redes sociais, uso muito meu Instagram nesse período de maio, tá? Então você já siga meu Instagram aí, tá? O arroba Tilson Oficial. Tilson Oficial vai ter lá esses clipes, material sobre isso. E nas minhas demais redes também, né, tem já a Escola do Tio Som também, que é uma das empresas que eu tenho, das marcas. E aí a minha escola vai falar sobre isso, sabe? Vai levantar essa bandeira e a gente vai estar falando sobre isso bastante esse mês. Aproveitando o tema, né, a minha esposa, Mitlene, né, psicóloga, ela também tem levantado muito essa bandeira, ela é uma ativista dessa causa. Vocês podem procurar também nas redes sociais Mitlene Batista, psicóloga, e ela fala sobre isso, ela tem curso na área, ela tem um curso voltado para pais e profissionais da infância, onde ela ensina o que é o abuso, como identificar os sinais e sintomas de crianças que estão passando por abuso, o que fazer diante de um episódio de abuso sexual, e também como atuar na prevenção, como ensinar essas crianças a se defenderem, a se protegerem. Um curso excelente que todo pai, todo profissional da infância deveria fazer, ou com ela ou com outro profissional, mas deveria buscar esse tipo de conhecimento. Pô, é verdade, verdade. A gente fala tão... Cara, a gente fala muito pouco sobre isso e pelos dados, né, que foram apresentados aqui, era pra gente estar tratando isso como uma urgência, Uma cara, urgência. na minha visão. A gente tá num mundo hoje muito complicado, um mundo muito depravado, então, hoje até, falando agora de adultos, né, até muitas coisas que os adultos consomem, assim, vão estimulando a fazer coisas ruins, sabe? Pessoas ruins sempre existiram, tá, pessoal? Aí a depravação sempre existiu. Sodoma e Gomorra tá na Bíblia aí para nos mostrar sobre isso. Só que hoje eu entendo que os estímulos e as redes sociais, esse é talvez um lado negativo dela, e a internet como um todo faz com que seja, a depravação, o cara consiga enxergar possibilidades terríveis de fazer coisas horríveis. Então, poxa, a gente precisa falar mais sobre isso. Isso é fato, isso é fato. E pessoal, a 95 vai trazer, tá? A gente vai trazer esse mês. Então, até conversando aqui, vamos trazer algo sobre isso. A gente precisa conversar, a gente precisa mostrar isso não só para a sociedade, mas nós como cristãos também, tá? A gente tem a nossa responsabilidade, tem a nossa parcela, a gente precisa falar sobre isso e precisa dar a nossa parcela de contribuição para o tema. Isso é fato. É algo emergente. Demais. Urgente, necessário, necessário. Precisamos de pessoas com coragem e conhecimento para enfrentar isso aí. A minha outra música, que é o Corre Pra Contar, uma música que eu compus em parceria também com uma professora do Rio de Janeiro, que é a Larissa Voto, né? Sigam ela aí, Larissa Voto. E a música Corre Pra Contar, ela tem uma letra mais curtinha, ela é mais voltada para crianças menorzinhas, tem um refrão super chicletinho, super fácil. Corre pra contar, corre pra contar. E se alguém te machucar, corre pra contar. Se alguém te tocar, você corre pra contar. Se alguém não te respeitar, você corre pra contar. Aí a refrão diz assim, ó, não precisa ter vergonha. Corre logo pra contar. Então, estimula esse colocar pra fora. A gente vê hoje a subnotificação dos abusos sexuais. A grande parte dos abusos não são registrados, não chegam a ser denunciados, né? Então essa música ela vem estimular isso, a criança corra, conte, fale, bote pra fora, né? A criança geralmente ela se cala, ela tem medo, tá passando por tudo aquilo e tem medo de falar, e esse silêncio a grande arma do abusador. Sabe? É a grande arma do abusador. E a gente precisa quebrar isso aí. Diz que sim, denuncie, fale. Fale com seus filhos, fale na sua igreja, fale para os seus alunos, fale sobre o assunto. Precisamos colocar para fora. Corre para contar. Corre pra contar. E tem muita gente, né, que acaba não conta na infância e leva pra vida adulta, cara, e fica com isso. Isso traumatiza. Isso deve gerar uma série de dificuldades ali no próprio desenvolvimento da pessoa, da adolescência, na adulta ou até talvez ali na velhice também. Depois você chama a psicóloga Mitlene para conversar com ela, que ela vai falar sobre os traumas, né? O ônus disso na vida adulta. Como é que as crianças que passam por abuso chegam na vida adulta. As travas, as limitações são inúmeras doenças mentais decorrentes do abuso lá na infância. A minha esposa fala uma frase, né, que é de um psicólogo, eu gosto dessa frase. A infância é o chão que a gente pisa a vida toda, né? A vida adulta, a gente está pisando sobre o chão chamado infância. É a base que a gente vai caminhar quando adulto.
É mais ou menos assim a frase, eu tô Sim, sim. parafraseando. Sim, mas tá legal. Deu pra pegar. Não, tá bom, tá bom. Vamos passar agora para um assunto aqui que eu acho bem importante. Eu falei acho que 90% das pessoas que assistem aqui na 95 são pessoas cristãs, que têm base cristã. E algo que a gente sempre fala e algo que está em alta, inclusive hoje aí nas redes sociais, é falando sobre a questão do papel da criança na igreja, né? É, como um ministério infantil, as tiazinhas ali que cuidam das crianças na escola dominical, como é que ela pode usar a música como uma ferramenta positiva nessa educação dessa criança dentro da igreja? Perfeito. Ah, os ministérios infantis têm um papel muito importante dentro de qualquer denominação, qualquer igreja, né? O futuro, né? O coração da igreja está ali, são as crianças. Ali é um canal de evangelização, porque quando eu trago uma criança, eu consigo alcançar os pais. Né? A escola dominical nasce assim, né? A escola dominical começou com Com crianças, né? criança. Então, assim, é algo muito importante, algo essencial, qualquer igreja que quer crescer, né, que quer ter raiz, é investir no ministério infantil. E a música, nesse contexto, ela é muito importante, porque onde existe criança, existe música, né? Eu falei já sobre isso. Então, eu não vou colocar só tias, não, porque também tem tios, tá? Todas as pessoas líderes de ministério infantil precisam entender que a música, ela faz parte da vida das crianças, do cotidiano das crianças, e ela é uma ferramenta importantíssima que de condicionar essas crianças a desenvolver comportamentos, né, esperados. Então a gente pode usar a música para ensinar histórias bíblicas, né? A minha filha, né, eu tenho uma menina de 2 anos e meio, e ela conhece muitas histórias bíblicas e também através de música. Então, por exemplo, ela vai falar de Davi, a história de Davi, ela canta a musiquinha de Davi. Ela fala sobre Noé, ela canta a Arca de Noé, eu vou mostrar como Como é é que que é. é? E assim, então sempre quando ela pensa numa historinha bíblica, ela associa a uma música. Isso porque a gente trabalha em casa com ela. Então, as pessoas que trabalham, os líderes de ministério infantil, precisam entender que é uma ferramenta potencial para fazer a criança memorizar as aprendizagens. Né? Então, se eu estou ensinando um conceito sobre paz, procura uma música que trata paz e insere naquele ensino. Estou trabalhando o amor ao próximo, traz uma música sobre isso e insere naquela atividade. Então, sempre assim, uma dica que eu dou: vai trabalhar uma história bíblica, vai trabalhar uma atividade, um ensinamento, escolha uma música daquela temática e coloque na sua atividade, porque vai ajudar a criança a internalizar o conhecimento, porque ela vai associar tudo que ela ouviu, toda a história que ela ouviu, à música. A música a gente memoriza muito mais rápido do que as palavras faladas. Então, quando ela cantar a música, vai vir à tona toda aquela mensagem que você, como líder, tentou passar para a criança naquela aula. Sem falar que a música nos ajuda muito na questão do comportamento, né? Condicionamento do comportamento. Eu tenho formação em análise do comportamento aplicada, tenho uma pós-graduação em ABA. E a gente estuda muito o comportamento humano, como inserir o comportamento, como modificar o comportamento, técnicas para isso. E a música é Uhum. importantíssima nisso. Então, por exemplo, criar a rotina. Por exemplo, não sei se na sua igreja as crianças saem do templo para o departamento infantil. Uhum. Se vai fazer esse movimento, coloca uma música para essa filhinha. Ajuda as crianças a se organizar. Vai chegar na sala, uma música para iniciar o momento infantil. Uma música de boas-vindas, de acolhimento, de conexão. Então vai criando uma rotina com música. Isso ajuda demais e vai facilitar. Se você hoje é tia de ministério infantil, você tem problemas de comportamento, as crianças são muito agitadas, muito ativas, comece a inserir música na rotina dessas crianças, que você vai perceber aqui vai facilitar. As crianças vão conseguir entender que a aula vai começar, que a historinha vai começar, que agora é hora de sentar, que agora é hora de ouvir. Coloca a música nesses momentos. Uma musiquinha para fazer silêncio, uma musiquinha para começar a história, uma musiquinha para lanchar, uma musiquinha para voltar pro templo. E aí você consegue criar uma rotina e a criança vai conseguir se comportar muito melhor diante disso. Algumas dicas práticas assim. Ah, que massa, que massa. Ficam as dicas aí. Ministérios infantis. A gente, eu e o Diego, a gente cuidou um tempo de escola dominical e a sala das crianças ali sempre foi um desafio grande, né, para poder gerenciar. Mas é bênção. É assim, eu não fui uma criança que cresceu em escola dominical. Eu não vim de um berço cristão, evangélico. Minha mãe e meu pai são cristãos, mas não tinham o hábito de nos levar à igreja. Mas tem momentos ali que eu lembro que quando eu ia, tem coisas que ficar muito
presa assim na mente, né? Então é muito importante a gente dar essa educação cristã para as crianças. E as musiquinhas lá da época, tu lembra? Hã? As musiquinhas da época. Cara, daí eu não lembro muitas, tá? Eu me pego mais assim, eu sou um cara muito visual, em desenho, então assim, os vegetais, essas coisas que contavam história bíblica. Mas as musiquinhas, eu acho que só se cantasse alguma pra eu poder me pegar. Não vou lembrar, não vou lembrar. Mas tá na memória afetiva aí. Isso é Não fica, com certeza, é só o só dar o start. gatilho. É isso aí. É isso É aí. só dar o start. Beleza, beleza. Antes a gente já tá encerrando por aqui, tá, pessoal? Então, se você já gostou aí do nosso papo, da nossa conversa, lembra que eu falei lá no começo? Deixa eu trazer aqui o topetão novo aqui, o nosso tio Som. Aí. Você já deixa aquele gostei, tá? Então, agradeço muito se você ficou até aqui com a gente. Tem papo pra muita coisa ainda. O tio Som já tem umas fica. histórias bacanas pra gente dividir. O tio Som já fica aqui super convidado pra gente voltar aqui em outro momento, graças a Deus, pra falar, porque, de novo, pra falar de criança, a gente tem assunto e como a gente tem assunto. É isso, você pode também levar o tio Som pra sua igreja, tá? E a gente faz apresentações, tá, nas igrejas, congressos infantis, festas de aniversários infantis, tá? Então, hoje eu tenho apresentações que eu faço com banda e também sem banda, depende muito do contexto, da estrutura da igreja. E aí eu levo o boneco, eu canto, o boneco interage com as crianças, a gente faz esses eventos infantis, tá? Se você quer, não sei se eu posso já deixar meu contato aqui. Pode, tá? por favor, vai estar na descrição também. Perfeito, o DDD 81 98657 5302. Esse é o meu número, você fala pessoalmente comigo e pode agenda aberta, tá bom? Você pode estar convidando aí o tio Som para a festa infantil da tua igreja. Vai ser um prazer, né, levar os louvores, as músicas, pra gente interagir com as crianças e, enfim, fomentar essa cultura musical, né? Tem também o livro do tio Som. Esse livro aqui é O Que Barulho é Esse? Um livro que eu escrevi com a Sandra Moraes, que narra a história de uma índia, né? As ilustrações foram feitas por crianças, e é uma índia que ela vai fazer uma aventura na floresta, atrás de descobrir sobre um determinado som que contavam. Eu não vou dar muito spoiler, né? Mas no final ela consegue desvendar que som era aquele da floresta, e tem uma música no final dessa história. Então, assim, é um livro que traz muita sonoridade, muita paisagem sonora, estimula aí a criatividade e a musicalidade das crianças. Que barulho é esse? Livro de tia Sandra Moraes e o tio Som. Tá disponível também. Lá no meu Instagram você encontra o link para estar adquirindo esse livro aí para trabalhar com as crianças. Te convido também para conhecer a Escola do Tio Som. Tá? A Escola do Tio Som é uma empresa de educação musical. A gente trabalha com aulas domiciliares na região metropolitana do Recife, né? Temos uma equipe de professores super qualificados, então nós vamos até a casa do aluno. Então, se você quer oportunizar seu filho, sua filha a estudar um instrumento musical, eu posso te ajudar com a Escola do Tio Som. A gente envia o professor até a sua casa para estar desenvolvendo aí essas aulas, tá? Tanto aulas domiciliares como também institucionais. Então, se você é pastor, líder de uma igreja, e você quer montar uma oficina dentro da igreja, um curso dentro da sua igreja, fala comigo que a gente também consegue desenvolver essas oficinas institucionais em igrejas, em escolas, tá bom? Eu tô falando mais pra igreja agora, que a gente tá no papo de igreja, mas o tio Som também tá aí nas atividades escolares, eventos de prefeitura. Onde tem criança, tem tio Som. Onde tem educação musical, tem escola do tio Som. Convido vocês a conhecerem essas marcas aí. Que massa, que massa. Ó, aproveitando aqui o grande momento, quem quiser te procurar para a questão aí, que eu acho que deve ter chamado muita atenção das pessoas, a questão da música, da musicoterapia. Musicoterapia. O Instagram é Mais Musicoterapia, tudo junto. Mais Musicoterapia. A gente trabalha com atendimento domiciliar também de musicoterapia, tá? Temos uma equipe de musicoterapeutas que fazemos esses atendimentos, esse tratamento em casa, na residência do paciente. Também atendemos em clínicas, então se você hoje trabalha em clínica e precisa de musicoterapeuta na tua clínica, entre em contato comigo, que a gente consegue também enviar um profissional para fazer esses atendimentos. Na musicoterapia, no Mais Musicoterapia, a gente também faz formações, né? Tem mentoria para musicoterapeutas, cursos para musicoterapeutas que estão entrando no mercado, cursos de aperfeiçoamento, de capacitação. Tem o curso de ukulele. Isso aqui é um ukulele, ó. Que instrumento, né? Ukulele para musicoterapeutas. Se você é musicoterapeuta e ainda não sabe tocar esse instrumento, tem um curso online aí para te ajudar. Enfim, Mais Musicoterapia. Acompanha lá no Instagram, que a gente tem serviços de musicoterapia e também capacitações para profissionais da área de musicoterapia. Não, da hora, que legal, que legal.
Rapaz, eu tocava um pouquinho do ukulele. Eu comprei um ukulele um tempo, eu toquei, aprendi a tocar umas 2 músicas e vendi o ukulele. Ah, o ukulele é muito gostoso. Um instrumento um som muito agradável, fácil de tocar. Os resultados no ukulele são muito rápidos. Então é um instrumento assim que assim, é super indicado, sabe? Eu indico para as crianças que querem aprender, indico para adultos que estão iniciando na música, indico para profissionais da infância. Já imaginou você, professor aí do departamento infantil da igreja, se você souber tocar um instrumento, o como suas aulas com as crianças vão ficar muito mais interessantes, né? Você é terapeuta, psicóloga, fonoaudióloga, imagina você saber tocar um instrumento musical, como isso vai ajudar no teu trabalho. Então, posso te ajudar, fala comigo. Temos aí muitos projetos aí para ajudar os profissionais. Não, da hora, acho que você deve amar isso aí, cara. Deve Ah, amar o adora. ukulele. Conecta muito com as crianças. Muito, 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 muito. Demais, demais. Então, Anderson, cara, mais uma vez, muito, muito obrigado por ter chegado aqui com a gente. Satisfação, Grande satisfação alegria. Muita coisa pra gente falar, pra gente contar. Se você ficou até o final, eu te agradeço pela tua audiência, tá bom? De eu conhecer um pouquinho aí a minha história, o meu percurso para chegar até aqui. Deus tem feito coisas muito grandes na minha vida, né? Sobrenaturais. A história assim com Deus. Deus é bom o tempo todo, fiel na minha vida. Então sou muito grato a Deus por tudo que Ele me deu, tudo que Ele fez por mim. Grato à minha família, né? Grato à minha esposa. Um beijo para você, Mitilene, que está em casa com as crianças para poder estar aqui hoje, né? Grande parceira. E você, Davidson, por me convidar, por abrir esse espaço. Espero poder voltar para outros papos aqui com o pessoal. Amém, meu irmão, com certeza, muito massa. Meus amados, vocês ficaram com a gente até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua casa, todo o seu trabalho, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast nesse momento. Pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão viajando, estão ali no trabalho viajando, né? Escutam a 95. Show de Então, que bola. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, tá, por estar com a gente. E mais uma vez, se você puder cooperar aqui com o nosso trabalho, tá? Deve estar um QR Code aqui por algum lugar, o nosso Pix também está aqui na descrição. Coopera com esse ministério, que tudo que é direcionado, a gente investe nesse local aqui. Amém? Todas as nossas redes sociais, esse monte, né? Esses 4, 5. São 4 Instagrams, né? 4 Muita Instagrams coisa para a conta, né? do Anderson vai estar aqui embaixo, tá? Então segue ele lá nas redes sociais. Segue a 95 também, se você não segue ainda. E vamos embora, pessoal. Antes, a gente pode ouvir mais uma música aí pra gente encerrar? Bora. Encerrar com uma? Vamos sim. Vamos lá. E vai ser no ukulele, né? Vai ser no ukulele. Eita, vamos embora, claro. Eu vou cantar Para Não Ficar Enferrujado. Música do Tilson. Bota o Tilson aqui em cima da mesa, perto de Cadê o mim. Tilson? Vamos embora. Vem pra cá, Tilson. Olha o Tilson aí. Pronto, vamos fechar assim então. Tá bom aí, Diego? Tilson aí? Tá? Tá. Então, música do Tilson, Para Não Ficar Enferrujado, é uma das músicas assim que as crianças curtem muito, ela é muito animada e é mais ou menos assim, ó. Para não ficar enferrujado, gira o pezinho para o outro lado. Para não ficar enferrujado, gira o outro pezinho para o outro lado. Dobro os joelhos, estico o corpão, dou meia volta e paro no lugar. Estátua! Para não ficar enferrujado, estica o braço para frente, estica os braços para trás, o braço direito, o braço esquerdo, joga as mãos para cima e desço devagar. Para não ficar enferrujado, giro a cabeça para o outro lado, olho para cima, olho para o chão, giro outra vez e paro num lugar. Estátua! Para não ficar enferrujado, giro a cintura para o outro lado, estico o corpo para frente, estico o corpo para trás, balanço o bumbum, balanço um pouco mais, estico o corpo para frente, estico o corpo para trás, balanço o bumbum para não enferrujar. Muito massa, valeu, Anderson. Obrigado. Valeu, gente, Deus abençoe a vida de vocês, tchau, tchau, até a próxima.